Bom, pessoal, então a gente está iniciando de novo aqui, né, a atividade da CESTEC. A gente estava com um probleminha de áudio, mas agora acho que vai estar tudo certo. Eu desliguei minha câmera. Aproveitei e perguntei para os participantes, né, se alguém tinha uma oposição para gravar a reunião, né, gravar essa palestra, né, e ninguém se opôs. Então a gente está gravando a fim de ter memória, né, desse dia, desse encontro. A atividade de hoje, a gente pretende falar, né, um pouco sobre o título da atividade é Hacking Ético, como atacar e defender as VLANs de um switch. Eu sou o professor Mário Lemos, né, hoje são 7/12. Essa atividade faz parte do SISTEC, né, a Semana de Ciência e Tecnologia do campus Instituto Federal de Goiás, né, de todos os campos, e particularmente eu sou professor do campus Formosa, né, sou professor de informática e atuo como professor e pesquisador do campus. A gente seja todo mundo bem-vindo, né, a essa atividade. Eu gostaria de dizer que quem tiver perguntas, né, para fazer, pode fazer no chat ou erguer a mãozinha, tá? Que eu vou sempre estar liberando. Na verdade, a Giovana vai ficar responsável, né, por ver essas perguntas no chat e repassar para mim. Tudo bem, Giovana? Tudo sim, professor. Melhorou o áudio, né, pessoal? Melhorou bastante. Sim, sim, melhorou. Perfeito. Ótimo. Então, vamos lá então, tá, pessoal? A gente, essa semana, só relatando, enquanto eu vou aceitando as pessoas aqui, tá? A gente é uma semana que faz parte da CESTEC, essa CESTEC desse ano, né? O IFG está fazendo integrado aos 14 campos. Então, as perguntas, né, as dúvidas, eu prefiro que vocês façam no momento que vocês as tenham. Então, não fique com vergonha, né, de colocar no chat a dúvida, a sua pergunta, ou se você quiser falar, né, até preferível, ergue a sua mãozinha, a Giovana vai contactar comigo aqui, ela vai ligar o áudio dela, e aí você faz a pergunta na hora, tá, na hora que você tiver. Mas se você preferir fazer no final, a gente vai ter tempo também para fazer esse tipo de tirar as dúvidas no final do seminário. Bom, então, muito bem, pessoal, a gente aprender, tá? Então, fiquem à vontade para tirar, fazer perguntas, questionar, a gente está aqui para poder disseminar conhecimento mesmo. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar? Bom, pessoal, somente um aviso aqui no começo, tá? A gente está falando de a palestra, o seminário, né? Ele tem conteúdo de hacking ético, né? E, e nesse sentido, os conteúdos que vão ser apresentados, né, as atividades, todas as aplicações, o objetivo é 100% educativo, né? Então, tanto eu quanto o FG, a gente não tem nenhuma responsabilidade em relação ao mau uso, né, que os participantes possam fazer com as informações. Então, a ideia é que vocês aprendam, né, a se defender, né, de possíveis atacantes mal intencionados, saber identificar a vulnerabilidade de uma rede, de um sistema. Nesse caso, a gente vai falar de VLANs, né? E proteger essa rede. Então, seja cauteloso, né? Não use as informações do seminário para tentar hackear alguma rede, algum sistema que você não tem permissão. Certo? Tudo bem? Bom, pessoal, por que a gente tem que, então, fazer segurança da camada L2, né? Da camada de enlace? Se a gente... Deixa eu voltar aqui tudo. As minhas figuras não estão aparecendo? É isso mesmo? Deixa eu voltar aqui. As minhas figuras não estão aparecendo, ó. Olha só, deixa eu fechar a apresentação de novo. Tem mais gente para acertar. Só um minutinho, pessoal. Tá vendo aqui que as figuras não estavam aparecendo aqui nos slides. O áudio melhorou? Aproveitar enquanto a gente está com esse probleminha. Sim, o áudio tá bom. O áudio tá Perfeito. tranquilo. Perfeito. Agora eu acho que eu consigo apresentar. Vocês voltaram a ver a apresentação, né? Sim. Perfeito. Tá, pessoal, então assim, né, a gente estava dizendo que o conteúdo do seminário é totalmente educativo, tá bom? Rapidamente me apresentar, sou o professor Mário, né, como eu tinha dito no começo. Minha formação é
em engenharia de computação, sou bacharel em engenharia de computação, especialista em sistemas de informação e meu maior grau, né, é mestrado em ciência da computação. Bom, além disso, eu trabalho como, além de professor do Campus Formosa, nós temos a Academia Cisco no Campus Formosa, a gente ministra algumas formações, principalmente a formação CCNA, que é uma formação nível associado da Cisco, né? A Cisco é uma empresa de redes de computadores, e lá a gente oferta esses campos, né? Então, possivelmente deve ter meus aqui que fizeram essa formação CCNA comigo, tá? Além disso, recentemente a gente tem uma certificação em 5G, em redes móveis celulares, essa certificação é da Huawei, tá? E a gente fundou também lá em Formosa uma extensão do campus Formosa, também essa academia Huawei. E nesse sentido a gente pode dar cursos, né, tanto da Cisco quanto da Huawei pelo IFG, né? Então, assim, tudo de graça, tudo de forma, pela própria plataforma das empresas. Então, a gente tem um material, a gente se credencia como instrutor e oferta esses cursos, né? Além disso, eu sou professor pesquisador do Campus Formosa, né, desde 2015, e atuo, né, nas áreas de redes de computadores, nas áreas de sistemas distribuídos, segurança da informação, de telecomunicações, né, software, hardware livre e internet das coisas também são as áreas que eu atuo. Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos começar, né? Vamos aproveitar que o áudio está bom e vocês estão conseguindo escutar, correto? Tudo certo? Sim. Ótimo. Pessoal, por que... Tudo certo. Obrigado, valeu. Por que a gente tem que ter segurança, pessoal, na camada de enlace? Tá? Opa, eu tô com empolgação. Peraí, um minutinho. Acabei abrindo uma outra aqui. Tá. Por que a gente tem, pessoal, que ter segurança da camada de enlace, né, da camada L2? Bom, se a gente lembrar lá do modelo OSI, né, a modelo OSI ele é um modelo de referência em redes de computadores, onde eu tenho lá 7 camadas, né, desde a camada física até a camada de aplicação lá em cima. Quando a gente está falando de camada L2, é essa camada aqui que está destacada em vermelho, né? Essa camada, essa que está passando laser aqui, tá? Está um pouco apagada, mas aqui está escrito Data Link, né? Isso significa camada de enlace, tá? Mas tem gente entrando, estou escutando. Deixa eu voltar, permitir. Tá, espero que a gente consiga agora, né? Então, pessoal, na camada 2, né, a gente tem ali as VLANs, né, que é o título hoje da apresentação. Né? As VLANs estão ali dentro da camada de enlace, é onde o switch trabalha. Por que a gente tem segurança na camada L2, então? Se a gente pensar, aqui na camada L2, se eu tenho um compromisso nessa camada, se eu consigo atacar aqui qualquer tipo de protocolo que tem aqui, atacar um switch, por exemplo, eu acabo comprometendo todas as outras camadas, as camadas de cima, da 3 da 7, ela acaba sendo comprometida. Se eu faço esse compromisso aqui na camada 2, porque se a gente lembrar de redes, de computadores, a gente sabe que uma aplicação, né? Se eu tenho uma aplicação, por exemplo, web, HTTP, ela está aqui na camada de aplicação, né? HTTP, usando o navegador web. Por exemplo, vocês abriram o navegador web, digitaram o endereço da conferência, vocês fizeram a requisição HTTP. Isso é um protocolo da camada de aplicação. Mas para a gente comunicar aqui nessa conferência e tudo acontecer certinho, Professor, o áudio travando. tá travando. Eu vou diminuir isso aqui. Vamos ver. Não acredito, pessoal, que tá travando desse tanto. Mas vamos lá. Vamos lá. Melhorou? Vou tirar da tela cheia. Agora Deu uma melhorada. Eu vou tirar da tela cheia. Eu acho que é o jeito aqui, tá, pessoal? Vocês estão vendo aqui ela menor, não é? Eu vou tirar da tela cheia, eu vou ver Sim, tá menor. se assim vai, tá? Então, pessoal, a gente tem aqui, né, como está dizendo, né, o HTTP, ele... Pessoal, podem ficar à vontade para mim fazer o que vocês estão falando, tá? Se tiver muito ruim, para aí que a gente tenta fazer outra coisa aqui para melhorar esse áudio, tá? Bom, o HTTP, né, como a gente está aqui, né, fazendo essa conferência, ele é um protocolo da camada de aplicação.
E aí, quando eu quero, por exemplo, comunicar com vocês via conferência, o HTTP ele precisa ser encapsulado. Ele encapsula no protocolo da camada de baixo. Então, o HTTP é encapsulado aqui no protocolo de transporte, onde eu estou passando aqui o mouse. Vocês estão conseguindo enxergar? Melhorou, pessoal, o áudio? Sim, sim. Dá para enxergar. O áudio melhorou também. Perfeito, obrigado. Então, aqui eu tenho o HTTP, que é um protocolo da camada de aplicação, né, e eu vou lá, encapsulo aqui com outro protocolo, neste caso estou usando o TCP, né, para fazer o encapsulamento. Depois, isso está na camada de transporte, né, já baixei, saí da camada de aplicação, fui para a camada de transporte. Eu preciso encapsular essa informação na camada de rede, na camada de baixo. Então, encapsula aqui com IP de novo. Quando a gente fala em capsula, a gente está pegando um dado útil e colocando mais informações, né? Isso é o processo de encapsulamento. O HTTP começou pouquinho, pequenininho lá em cima, adicionei informações de TCP, encapsulando com TCP, depois de novo com IP, e aqui a gente fala que a gente tem pacotes IP, né, que transitam pela rede. Estou adicionando mais informações. E por fim, quando a gente chega na camada de enlace, a gente faz outro encapsulamento. A gente encapsula com quadros Ethernet. Por exemplo, se a gente estiver usando o Ethernet como padrão de comunicação. Então, aqui na camada 2, é a última parada, vamos dizer assim, né, do encapsulamento. O encapsulamento, ele vem aqui, né, ele acontece aqui na camada 2, o encapsulamento. Nós temos, né, o pacote IP sendo encapsulado no quadro Ethernet. Finalmente, isso aqui vai ter que sair pela minha placa de rede do meu computador, seja ela wireless, seja ela com fio. Tem que sair pela infraestrutura física, né? Então, nesse momento, esse quadro, né, vai ser colocado ali na minha placa de rede, em formato de bits, e isso vai ser transferido, né, de um ponto A para o ponto B. Mas concordam que aqui, na camada de enlace, é o último momento que eu faço um encapsulamento de informações. Então, se eu tenho algum tipo de brecha nessa camada, onde um atacante consegue manipular alguma informação na camada de enlace, acaba que a gente tem as camadas de cima comprometidas. Porque na camada de enlace, a gente tem o quadro com toda a informação dos protocolos das camadas superiores. Vocês concordam com isso, com essa informação? Sim, sim. Né? Então, esse é um problema. Por que a gente tem que ter segurança, então, na camada de enlace? Muita gente, pessoal, pensa que a gente tem que somente ter segurança aqui em cima, na camada de aplicação. Ah, vou colocar um firewall na minha rede. Vou colocar um firewall aqui em cima, na camada de aplicação, né, para tentar barrar atacantes maliciosos. Mas não, às vezes, dentro da minha empresa, dentro da minha instituição, tem alguém ali conectado no meu switch, lá na camada 2, que vai ser meu atacante. E se essa camada ela for comprometida, a gente viu, todas as camadas superiores também vão ser. Então, é super importante a gente tratar temas que abordam segurança da camada L2, da camada de enlace. Perfeito? Bom, nesse sentido, entra o tema de hoje, né? O tema de VLANs. Né? O que é VLAN? O acrônimo de VLAN, a gente tem... VLAN é uma rede lógica que eu posso fazer dentro dos meus dispositivos intermediários. Então, imagina essa figurinha aqui da esquerda, né? Eu tenho um andar, todo um andar aqui, dividido em 3 andares, onde eu tenho 3 suítes, né, que são suítes que operam na camada 2, na camada de enlace. Eu tenho outro suíte aqui embaixo. Esses suítes aqui, a gente normalmente chama ele de distribuição, ele vai distribuir aqui o acesso às máquinas finais, esses 3. Já esse switch aqui é um switch concentrador, né, onde ele vai receber todas as conexões e vai encaminhar aqui para um outro dispositivo de rede, esse no finalzinho aqui, chamado de roteador. Então, qual é o benefício de eu usar VLAN dentro do switch? VLAN vai existir dentro dos switches, camada 2. Então, eu posso, por exemplo, segmentar a minha rede em redes virtuais. As redes virtuais serão conexões que eu vou fazer entre os dispositivos de forma lógica. Eu vou segmentar, dividir a minha rede, colocar grupos de dispositivos, diferentes grupos, né, em um mesmo switch. Então, imagina aqui que eu tenho aqui 3 switches, né, eu tenho nesse exemplo,
3 suítes em andares diferentes, né? Um no primeiro andar, outro no segundo andar, outro no terceiro andar. Mas eu tenho, em cada andar, eu tenho departamentos da minha empresa, por exemplo. Aqui, por exemplo, está escrito IT, né? Poderia ser o departamento de tecnologia da informação, por exemplo. Eu posso ter um outro departamento em cada andar, por exemplo, departamento de RH, de recursos humanos, por exemplo, ou um departamento de vendas. Isso em cada um dos andares, no primeiro, no segundo e no terceiro. Seria interessante que todos os computadores que fazem parte, por exemplo, da TI, eles estivessem em uma rede virtual, que é uma conexão lógica, numa VLAN, numa mesma VLAN. Eu consigo organizar todos os computadores, por exemplo, do RH numa mesma VLAN, ou seja, numa mesma rede virtual. E eu consigo também organizar todos os computadores que são lá da área de vendas também numa VLAN. Note que os dispositivos estão em andares distintos, então esses computadores não estão no mesmo andar, estão conectados em suítes diferentes, e mesmo assim eu consigo colocar eles logicamente em redes locais virtuais, onde eu vou colocar eles juntos. Né? Note aqui então que eu tenho uma VLAN para a área de tecnologia, né? Para o departamento de tecnologia da informação, possivelmente aqui no departamento de tecnologia da informação existem máquinas, servidores ali que eu não quero que todo mundo acesse, por exemplo. Eu posso não querer que o pessoal da vendas, né, do departamento de vendas, acesse os computadores lá da minha tecnologia da informação, do departamento de TI. E eu posso fazer essa segmentação, então, da minha rede nessas redes locais que são virtuais. Né? VLAN, ele tem esse acrônimo, né? Redes locais virtuais. Me permite fazer isso. Organizar dentro do meu departamento, da minha instituição, da minha empresa, redes virtuais, onde eu vou gerenciar muito mais fácil um conjunto de dispositivos. É muito mais fácil eu gerenciar, por exemplo, né, os computadores aqui da área de tecnologia da informação, ou os computadores da área do RH, além de eu permitir ou não o acesso de uma máquina de uma VLAN para outra. Então, VLAN, pessoal, é muito usada em suítes. Né? Me permite organizar esses computadores em redes distintas, né? Traz uma organização maior para a minha instituição. Aqui a gente está dando poucos exemplos, né, de computadores, mas imagino que a gente tem instituições, né, com 200, 300, 500 computadores. Se eu consigo organizar isso, né, pensando, por exemplo, no IFG, eu posso, por exemplo, organizar os computadores de VLAN, VLAN de professores, VLAN de servidores técnicos administrativos. Posso colocar as máquinas de vocês, alunos, tudo numa VLAN só, né? VLANs de alunos, por exemplo, VLANs que abordam ali, abordam servidores externos, né? Servidores não, né? Pessoas externas na instituição que vão ter um acesso à rede local, eu coloco ele numa VLAN de visitante, por exemplo. Eu vou gerenciar Professor, muito mais fácil. Oi. licença. O Marcos Felipe perguntou: Professor, existe a possibilidade de criar VLANs que todas comunicam com um servidor, mas não enxergam umas às outras? Sim, exatamente, né? A VLAN tem essa ideia. Você pode criar, Marco, uma VLAN, né? Você pode, elas acessam um servidor ou não. Você permite esse roteamento entre VLANs. Você pode fazer esse tipo de técnica, né? Eu quero que uma não enxergue a outra, mas enxergue o servidor. Perfeitamente, né? VLAN é feita exatamente para isso, para a gente permitir ou não esse enxergamento de uma VLAN com outra. Né? Você concorda que isso traz mais organização para minha empresa, para minha instituição? Né? Até o Fábio Silva está comentando, o Package Tracer é muito bom para simular, realmente. Né? O Package Tracer é um simulador ótimo para simular essa questão de criar VLANs, né? A gente vai até usar um emulador hoje, não vai ser o Package Tracer, mas vai ser um outro simular, onde a gente vai trabalhar com as VLANs, né? Que é o tema aqui de hoje. Então, pessoal, VLAN é algo, né, extremamente usado nas organizações. Tá? E ela tem muitas vantagens, além dessa separação que a gente está dizendo aqui dos computadores, né, e trazer essa organização mais gerenciada. Uma coisa muito importante de VLAN, e
um dos motivos que elas são usadas é que as transmissões que acontecem dentro da rede, elas são isoladas dentro da VLAN. O que eu quero dizer com isso, né? Quando eu tenho VLAN, pessoal, por exemplo, né? Se vocês lembrarem lá de redes de computadores, quando o computador ele quer conversar com outro computador, ele quer fazer aqui uma comunicação, quando ele manda, por exemplo, uma informação para o switch, quando ele vai aprender o endereço dos destinos, quando ele vai aprender o endereço dos destinos, ele não sabe, né, quem que é, até chegar um pacote, na verdade chega um quadro, né? Chega um quadro aqui no switch e ele aprende aquele destino. Então o switch ele sempre faz isso, né? Como é que ele envia um quadro de um destino, por exemplo, aqui desse computador PC1 aqui até o PC4, por exemplo? Como é que ele faz essa transição dessa informação? Primeiro ele precisa conhecer o endereço do PC4, tá? E ele não conhece de cara. Nem o Switch 2, nem o S1 aqui, nem o S3. Como é que ele aprende o endereço do PC4? Quando chega um quadro no Switch, ele aprende. Então, o PC1 vai enviar um quadro para o PC4. Só que ele não sabe o endereço do PC4, o endereço de MAC address. Ele envia informação para o Switch 2, ele envia isso em broadcast, que a gente fala, para tentar descobrir o endereço do Switch 2. É o funcionamento do protocolo ARP, né, de resolução de endereços. Então, essa informação do PC1, ela não vai diretamente para o PC4, na primeira vez que ele vai tentar comunicar. É porque os switches precisam aprender os endereços de destino. E ele só vai aprender esse endereço quando chega quadro de uma origem. Então, por exemplo, se o PC1 enviou um quadro aqui para o switch 2, ele vai aprender o endereço do PC1. Mas ele não sabe o endereço do PC4. Ele vai precisar receber alguma comunicação aqui do PC4 para aprender o endereço do PC4. E a gente diz que nessa fase inicial de aprendizagem do switch, as mensagens são enviadas via broadcast. Broadcast é uma mensagem que vai para todo mundo da rede. Até porque os PCs, né, eles precisam descobrir o endereço do destino, o endereço de MAC address. Então, quando eu tenho uma transmissão, né, uma tentativa, né, de descoberta de endereço, que acontece com o ARP, né, de um PC para o outro, quando o switch recebe esse quadro de ARP, ele faz broadcast, ou seja, envia para todas as suas portas essa mensagem de ARP, essa mensagem de descoberta de endereço. Quando a gente não tem VLAN, acontece o que está acontecendo aqui do lado esquerdo. Olha o que aconteceu. Eu quero que o computador PC1 mande mensagem para o PC4. Mas como o switch não conhece o endereço do PC4, ele envia um broadcast. E quando ele envia um broadcast, ele vai mandando para todas as suas portas aquela mensagem broadcast. Então aqui no switch 3, né, no switch 3 a gente tem 3 computadores conectados. Note que todo mundo recebeu a mensagem de broadcast que está aqui em roxinho. Percebam? A mensagem veio aqui do PC1, foi mandada em broadcast para o switch 2, ele faz o broadcast de novo dessa mensagem. Nesse cenário só tem uma porta aqui conectada no switch 2, que é o switch 1. O switch 1 recebe essa mensagem de broadcast, faz o broadcast de novo aqui para o switch 3. O switch 3 é a mesma coisa. Ele inunda todas as suas portas aquela mensagem de broadcast. Então, PC4 recebe, PC5 recebe, PC6 recebe. Apesar de cada um dos PCs aqui estarem, né, aqui são PCs que vão receber as mensagens, porque eu estou mandando via broadcast. Concorda? Tudo bem? Se eu não tenho VLAN. Note aqui que os endereçamentos IPs aqui dessas máquinas estão todos aqui nessa rede, 172, 17, 40, ponto alguma coisa. Então todas as máquinas têm identificação, né? Esse PC1 é o ponto 21. Então ele vai enviar aqui e todo mundo vai receber essa mensagem no broadcast. Se eu tivesse mais máquinas ligadas aqui nesse S1, por exemplo, pessoal, não tem nenhuma, né? Tem só switches ligados nele. Se eu tivesse mais máquinas ligadas aqui no S1 e mais máquinas ligadas no S3, todo mundo receberia esse broadcast. Imagine, eu quero enviar uma mensagem do PC1 para o PC4 e tá todo mundo recebendo mensagem de broadcast porque o ARP está funcionando. Isso vai ser péssimo para a rede. Porque eu não quero comunicação com o PC5, por exemplo, nem com o PC6. Eu queria inicialmente comunicação do PC1 com o PC4. Mas pelo funcionamento do ARP e a questão de resolução de endereços do switch,
ele envia essa mensagem via broadcast. A gente fala que o domínio de broadcast é muito grande aqui. E esse broadcast, ele é propagado pela rede. Imagina se a gente tem suítes ligadas em suítes nesse cenário. A quantidade de mensagens que vai ser propagada via broadcast para as máquinas que não fazem parte da comunicação. Eu queria comunicar o PC1 com o PC4. Vocês não concordam que aqui o broadcast ele é um enchente, é uma inundação de mensagens desnecessárias? Isso afeta o desempenho. Concordam? Sim ou Sim. não, pessoal? Afeta muito o desempenho o broadcast. E aqui a gente está falando de 3 máquinas, 3 suítes, né? Muito pouca. Pensando numa organização, a gente tem, são muitos poucos equipamentos de rede aqui, muito pouco dispositivo final. Fora a questão de segurança. Imagine, eu quero enviar uma mensagem do PC1 para o PC4 e o PC5 está recebendo. Mas o PC5 pode interceptar essa mensagem, né, e fazer alguma coisa. Né? O PC6 também. Então, assim, a questão, quando eu tenho VLAN, que é o lado da direita, todo esse broadcast, se eu envio aqui, eu falo que esse computador PC1 está numa VLAN, e aqui está falando que está na VLAN 10, ele é um PC que está aqui, ó, numa VLAN, colocou aqui, ó, faculdade. É o nome da VLAN. Aqui do lado direito, o PC4 também está na VLAN 10, que tem o nome de faculdade. Então são PCs que estão numa mesma VLAN, numa mesma rede virtual, e quando esse PC vai enviar informação aqui para o switch 2, tentando comunicar com esse computador aqui, PC4, ele também vai mandar um broadcast na camada 2, na camada de enlace. Essa mensagem ela vai ser propagada, mas como eu tenho VLAN, o broadcast vai ficar confinado aqui nesses links da VLAN. Em outras palavras, não acontece essa propagação de mensagens aqui na rede. Então, somente, né, ele vai mandar somente o broadcast para os computadores da mesma VLAN. Então, neste caso aqui, eu tenho VLAN 10 e VLAN 20. Então, se eu estou mandando a mensagem de um computador que está na VLAN 10, o PC1, estou mandando para o outro da VLAN 10, esse processo de resolução de endereço com ARP vai ser feito e o broadcast vai ser confinado dentro desse link. E aí eu vou ter muito mais segurança na transmissão dessas mensagens. Licença, professor. Olá. O Ricardo perguntou, mas a propagação só aconteceria na primeira comunicação? Isso, Ricardo, na primeira comunicação, porque o switch precisa aprender, né? Ele precisa aprender esse endereço. Depois que ele aprende aquele endereço, aí ele já manda direto. O broadcast, ele só acontece na primeira. Mas mesmo assim, Ricardo, isso é um problema, tá? Imagina que eu fiz um exemplo aqui só do PC1. Mas se o PC1 quiser conversar com o PC5, acontece a mesma coisa. Né? O PC2 para o PC5, para o PC4. Então, a gente tem uma inundação de mensagens. Ocorre lentidão, igual o Gabriel está dizendo aí, né? Não, Gabriel. O Gabriel está falando assim, se tivesse 50 computadores numa VLAN, não aconteceria o mesmo problema quando não usava VLAN? Sim, né? Vai ter uma inundação na VLAN. Mas você concorda que essa inundação vai ficar confinada na VLAN? Imagina que você tem 500 computadores da empresa. Eu tenho 50 numa VLAN. Todos os 50 vão receber da mesma VLAN. Por exemplo, computadores da área de TI, da área de tecnologia da informação. Esse broadcast ele vai ser propagado para essa VLAN, mas num domínio muito menor, concorda? Muito menos mensagens. E outra, além de ser muito menos mensagens, quantidade de mensagens menor, eu tenho ali uma segurança, né? Porque se eu estar na mesma VLAN, é porque são computadores semelhantes. Né? Computadores de alunos, por exemplo. Computadores de servidores, que eu coloquei numa VLAN. Ou da área de TI mesmo, estava dizendo. Eu ainda tenho propagação de broadcast. O problema de propagação de broadcast, ele não desaparece com VLAN. Não desaparece. Mas ele é atenuado. Tá? A ideia é essa. Ele é muito atenuado. E outras VLANs não recebem essa informação. Então, quando eu configuro VLANs nos switches, quando eu configuro VLAN, eu tenho essa informação. Né? O Fábio Silva falando assim, ó, já vai com endereçamento de destino específico. Isso acontece, Fábio Silva, na segunda vez, né, que a gente vai fazer a comunicação, como o Ricardo estava comentando. Na primeira vez, não. Na primeira vez, o PC precisa fazer broadcast da informação porque ele não conhece. Mas depois, sim, que o switch ele aprende o endereço MAC destino, aí ele vai olhar na sua tabela MAC, ele vai ver que existe, por exemplo, né, esse switch 2 aqui. Ele vai ver que existe,
ó, na sua tabela MAC, existe aqui um endereço, o PC4, ele tem um endereço MAC específico. Então, ele sabe que tem que sair por essa porta aqui, pela Fast 01, porque ele vai alcançar o switch 1. Da mesma forma, o switch 1 vai olhar na sua tabela de endereçamento, tabela MAC, vai ver que para alcançar o PC4 tem que sair por essa porta Fast 03. E por finalmente aqui no switch 3, ele vai olhar a sua porta de endereçamento e vai ver que para alcançar o PC4, ele vai sair pela porta F0/11. Mas isso da segunda vez. Né? Isso depois que o switch aprendeu, né, os endereços MAC. Na primeira vez, não. Na primeira vez a gente tem essa inundação de broadcast aqui. Certo, galera? Tudo bem? Sanaram as dúvidas aí até então? Convenci vocês que VLAN ela é algo que é positivo para a gente poder usar numa rede e que é muito usado. Não temos aqui a eliminação total do broadcast, mas ele é atenuado. Né? A nossa performance aqui ela é menos afetada que aqui. Né? Do lado direito, menos afetado a performance do que do lado esquerdo. Do lado direito, mais segurança do que do lado esquerdo. Essas são as vantagens. Tá? Isso é VLAN. E aí, pessoal, a gente faz isso nos dispositivos, né, de rede. A gente configura as VLANs. Tá? Bom, e aí a gente chega num assunto chamado tipos de VLANs. Pessoal, todo dispositivo de rede, a gente está falando de switch, né? VLAN, a gente vai implementar elas no switch. As VLANs, eu tenho vários tipos de VLANs. A padrão, né? Quando a gente quer comunicar com outro computador, enviar informação para esse PC, a gente fala que a gente está tratando uma VLAN de dados. A VLAN de dados, ela transporta dados, né, como o próprio nome já diz, entre um dispositivo e outro. Então, existe uma VLAN de dados padrão nos switches. Por exemplo, se eu estiver falando de Cisco, switch Cisco, a gente tem aqui, por exemplo, a VLAN 1 como a VLAN padrão. A VLAN default, estão vendo? E quando a gente liga no switch, todas as portas do switch, acho que nesse exemplo aqui a gente tem da porta Fast, eu vou resumir, tá, pessoal? Fast A aqui, 0/1, são portas Fast Ethernet, tá? Da porta 0/1, que é a identificação dela, até a porta Fast 0/24, são 24 portas, né, Fast. E aqui eu tenho mais duas portas aqui com essas que são gigas. Giga 01 e giga 02. Então, nesse switch aqui, eu tenho 24 portas que operam a 100 megabits por segundo e duas portas que operam a 1000 megabits por segundo, né, 1 gigabit por segundo. Note que todas elas estão pertencendo à VLAN 1, a VLAN default, que é a VLAN padrão, né? Que é a VLAN de dados. Então, é assim que um switch ele é, vamos dizer, quando você tira ele da caixa e coloca para funcionar, quando a gente faz um comandinho lá para ver as VLANs, esse comando a gente usa, esse show VLAN brief, né, para ver um resumo das VLANs, a gente vê que a VLAN 1 é a VLAN padrão e é a VLAN de dados. Tá? Na verdade, a VLAN 1 vai ser de tudo, né, do switch. E isso é um problema, né? Ela vai ser de tudo. A gente já viu que a VLAN de dados vai passar dados nessa VLAN. Né? Existe uma VLAN chamada nativa, que é um tipo de VLAN. VLAN nativa vai trafegar, pessoal, dados que são legados. A gente vai ver que os switches, eles precisam fazer marcação nos quadros das VLANs que pertencem àqueles quadros. E aí a VLAN nativa tem certos dispositivos antigos, legados, por exemplo, um hub, ele não consegue marcar a VLAN, fazer a marcação da VLAN de um quadro específico. E aí todo o tráfego que vem desse dispositivo legado, né, de um hub, por exemplo, eu tenho conectado no hub vários dispositivos finais. Todo esse tráfego, ele vai passar por dentro da VLAN nativa. Porque na VLAN nativa eu não vou ter essa marcação de quadros. Vocês vão entender isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas por padrão, quem que é a VLAN nativa do switch? Ele também vai ser a VLAN 1. Tá? A VLAN 1, então, ela assume a ideia de VLAN de dados, que é a VLAN onde passa as informações, né, os dados do usuário. Ela é a VLAN nativa também, onde vai passar dados de dispositivos legados que estão na minha rede, que não conseguem marcar os quadros. Tá? Isso é uma VLAN que a gente chama de VLAN de gerenciamento, onde eu faço o gerenciamento remoto daquele switch. Imagina que eu quero fazer uma administração remota do switch, fazer um acesso remoto. Por exemplo, eu viajei para a praia, mas eu sou o sysadmin da minha empresa
e aí eu quero fazer uma manutenção dentro do switch, né? Tem como eu fazer uma manutenção no switch remotamente? Tem, professor. Você vai lá configurar uma VLAN que é de gerenciamento, que ela permite esse gerenciamento remoto no dispositivo de rede. Você vai precisar, né, colocar um endereçamento IP para essa VLAN de gerenciamento. Adivinha? Aqui dentro de VLAN, dentro do switch, quem que é a VLAN de gerenciamento? É a VLAN 1, tá? Ou seja, as três tipos de VLAN que a gente viu até agora, VLAN de dados, nativo, de gerenciamento, todas elas são a VLAN 1, que é a VLAN padrão, que vem e ela tem todas as portas do switch atreladas a ela. Tá? Existe, pessoal, VLAN, quando a gente quer fazer aplicação de voz, existe uma VLAN de voz, onde eu posso criar ali uma VLAN separada para transportar, por exemplo, voz, né, como dado, a voz como dado. A gente sabe que a gente estava até sofrendo isso aqui no começo, né? Qualquer atraso que a gente tem numa aplicação que envolva voz, a gente tem problemas na comunicação. A comunicação ela não suporta atrasos muito grandes, né, entre origem e destino. Estava impraticável vocês me ouvirem, não estava? Agorinha mesmo? Agora há pouco tempo atrás? Tava complicado. Né? Então, isso é um problema. Se eu quero transportar voz, a voz é um dado sensível. Né? A voz é um dado sensível. Então, por isso que existe uma VLAN, que a gente chama de VLAN de voz. Tudo que é voz, por exemplo, eu vou colocar na VLAN distinta, porque eu tenho que garantir naquela VLAN atrasos mínimos. Eu tenho que garantir uma qualidade de serviço para entregar para aquela aplicação, porque a gente sabe que são dados sensíveis. Qualquer tipo de atraso prejudica a comunicação. Eu tenho que garantir ali uma certa qualidade de serviço. Então existe uma VLAN de voz, né? A gente pode VLAN que carrega dados voz, né? Não são dados normais, são dados multimídia, né? Então, nesse sentido, existe VLAN para isso. Imagine, esses tipos que eu estou comentando aqui, qual que é o meu resumo da ópera aqui? Dentro de um switch, quando a gente liga ele, a VLAN é a VLAN padrão, a VLAN 1, né? Ela vai ser a padrão, é onde vão passar os dados. Ela vai ser a VLAN nativa, que é onde vai passar os dados legados, né, dos dispositivos legados, que não fazem marcação de quadro. Ela vai ser a VLAN de gerenciamento, onde eu vou fazer o acesso remoto da minha empresa, quando eu estou longe, né, dela, quando eu não estou fisicamente presente e eu quero acessar o switch da minha empresa, eu vou fazer um acesso remoto pela VLAN 1, que é de gerenciamento. Então, isso, pessoal, você consegue enxergar que colocar tudo na mesma VLAN, tanto dados que são dados, né, que trafegam no switch, como dados legados, como dados que vêm de acesso remoto, né, de gerenciamento, ou VLAN de voz. Isso não é uma boa prática, né, colocar tudo na VLAN 1. Apesar de vir assim. Né? Ele vem assim. Ele vem configurado desse jeito. O nosso papel é tirar isso. Isso é péssimo, tá? Até coloquei aqui. Isso é péssimo. Vou marcar aqui, ó. Ter VLAN, a VLAN 1 como padrão nativo de gerenciamento, de voz, isso é péssimo. Porque quando o atacante ele vai tentar atacar uma VLAN de um switch, qual VLAN que ele tenta atacar? Vou dar um doce para quem descobrir. Qual a primeira VLAN que ele tenta? A VLAN 1. A Primeiro. VLAN 1, né? A VLAN 1, professor. A VLAN 1 é padrão, não é? Era a VLAN que já vem configurado. Possivelmente o administrador de rede, se ele não mexeu aqui no switch, né, ele vai ter esse cenário aqui. Tá? Então, o atacante ele sempre vai tentar fazer, né, um ataque na VLAN 1. Porque ela é a VLAN padrão, VLAN nativa, VLAN de gerenciamento. E isso a gente tem que mudar, tá, nas nossas configurações. Aqui, pessoal, para a gente descobrir os tipos de VLANs. Então, a VLAN, ela nada mais é que um protocolo, né? Como é que a gente descobre isso dentro de um quadro Ethernet? Então, esse aqui, ó, aqui em cima, é a estrutura de um quadro Ethernet. Um quadro Ethernet ele tem ali seu endereço de destino, né? Um campo para identificar o endereço de destino, MAC. Depois vem o endereço de origem. Depois vem aqui um tipo, né? O tamanho daquele quadro. Eu tenho o dado, o próprio dado em si, aqui no campo data. Mas existe que quando eu quero ter um quadro Ethernet que tenha VLAN, eu adiciono aqui, ó, dentro desse quadro, entre endereço de origem e o tipo, eu coloco aqui essa quantidade de bytes aqui, são 4 bytes, tá, pessoal? Que são inseridos
aqui entre o endereço de origem e o tipo, onde eu coloco essa marcação da VLAN, tá? Eu marco a VLAN dessa forma, então. Eu consigo colocar uma marcação de 4 bytes, ou seja, eu adiciono 4 bytes entre esses campos. E aí vai ter uma tag, né? A gente chama de tag. Aqui, tá vendo essa tag que ela foi colocada aqui dentro? Eu tenho uma nova estrutura de quadro, onde eu tenho uma tag. Essa tag, ela é um campo aqui composto por 4 bits, né? 4 bytes, desculpe. E eu tenho um tipo, aqui no primeiro campo, de 2 bytes, que eu vou indicar, por exemplo, se é Ethernet, por exemplo, eu tenho uma prioridade. Eu tenho um campo aqui de paridade, CFI. E depois aqui esse VID, que é o identificador da VLAN. Então, o último campo aqui, verdinho, né? Esse último campo aqui dentro desses 4 bytes, ele tem 12 bits, identifica a minha VLAN. Então, por exemplo, eu quero marcar esse quadro da VLAN 10. Vai estar aqui dentro desse quadro, dentro desses 12 bits. E se a gente fizer lá 12 bits, eu posso ter 2 elevado a 12, né? Dá 4.096 combinações. Então, eu posso ter até 4.096 VLANs definidas aqui, né? Até da VLAN 1 até 4.096. Então, 4.096 VLANs. Nesse último campo, eu tenho a identificação da VLAN. E a gente usa um protocolo chamado I3E 802.1Q. Né? Comercialmente, a gente chama isso assim de... Esse protocolo é chamado de DOT1Q, né? 802 DOT, que é de ponto, né? Assim, ó, vou até colocar aqui, ó. DOT1Q. Normalmente a gente chama disso, né? O protocolo 802.1Q é o 802... É o DOT1Q. É o protocolo de marcação, um dos mais clássicos que existem. E ele, inclusive, ele pode ser usado aqui em switch Cisco, por exemplo. Esse protocolo chamado DOT1Q, que é o I3E 802.1Q. Tudo bem? Ele é o protocolo, pessoal, que vai fazer essa marcação dentro do quadro original, do quadro Ethernet, de uma VLAN específica. Então, como é que eu identifico a VLAN? Como é que eu faço a identificação da VLAN? A gente tem que marcar, né? Marcar a VLAN dentro do quadro. E a gente marca com o protocolo DOT1Q. Certo? Tranquilo aí com nomenclatura? Tranquilo. Então, o DOT1Q, pessoal, a gente usa para marcar esse quadro aqui, tá? Outra coisa importante que a gente precisa sanar aqui, tá? Tá, uma coisa interessante. Existem as portas do switch, pessoal, as portas dele, né? A gente viu que tem várias, né? Naquele exemplo que a gente estava mostrando lá do switch, quando ele é ligado, tem 24 portas aqui, né? Flash Ethernet e 2 portas Giga Ethernet. Então tem 26 portas, muita porta, né? Existe switch de 48 portas. Então a gente... Toda porta de um switch, ela vai assumir 2 estados distintos. Ela tem 2 estados, 2 funcionalidades. Ou ela é chamada porta de acesso, ou ela é chamada porta tranque. Tá? Porta tranque ou porta tronco. Tá? Ou ela é uma porta de acesso, ou ela é porta tranque. E aí, como é que a gente vai fazer para saber se é porta de acesso ou porta tranque? Aí eu tomo um macetinho aqui, tá? Toda porta de acesso do switch, ela vai conectar o dispositivo final. Por exemplo, nesse switch 2 aqui, ó, eu tenho essa fast 011, a fast 018 e a fast 06. Essas portas estão conectando os PCs. Vocês estão vendo aqui? PC 1 na fast 11, PC 2 na fast 0/18 e PC 3 na fast 0/6. Se essa porta, então, conecta o dispositivo final, ela é porta de acesso. Então, toda porta de acesso conecta o dispositivo final, PC, notebook, né? Um dispositivo final. Portas trunk ou portas tronco, elas não conectam dispositivos finais, conectam dispositivos de rede entre si. Vai conectar um switch no outro. Então, aqui, do switch 2 para o switch 1, eu tenho portas que estão conectando esses 2 switches, né? Nesse caso, a giga 0/1, estão vendo aqui? A giga 0/1 do switch 2 e a giga 0/1 do switch 1 são portas que conectam switches, conectam dispositivos de rede. Então, essas portas são portas trunk. Tudo bem, pessoal? Portas trunk e portas de acesso? Então, todas as portas azuis aqui, né, são portas trunk, concordam? Aqui, ó, do switch 2
a porta giga 01 e a porta giga 01 no switch 1, porta trunk, conectando um switch no outro. O S1 para o S3, mesma coisa, né? A giga 02 com a giga 02, são portas trunk. E o resto das portas aqui no switch, né, que conectam dispositivos finais, são portas de acesso. Uma coisa importante aqui, pessoal. Portas de acesso, nós dizemos que elas pertencem a uma única VLAN. Ó, muito importante esse conceito. Portas de acesso pertencem a uma única VLAN. Então não tem jeito, por exemplo, dessa porta Fast 11 aqui pertencer a VLAN 10 e a VLAN 20 ao mesmo tempo. Ela vai pertencer só a uma, né? Neste caso aqui, ó, VLAN 10. A porta Fast 11 pertence à VLAN 10. A porta Fast 18 do switch 2 pertence à VLAN 20. A porta Fast 06 pertence à VLAN 30. Nesse exemplo aqui, né? Isso repete aqui no lado direito, mas poderia ser outras portas. Ó. No switch 3, a porta Fast 11, 0/11, pertence à VLAN 10. Mas poderia ser outra porta de switch. A porta Fast 18, a VLAN 20, a porta Fast 0/6, a VLAN 30. Cada porta de acesso tem que pertencer a uma única VLAN. Tudo bem? A uma única VLAN. Sempre assim. E portas trunk, as portas trunk, que são portas que conectam switches, elas pertencem a todas as VLANs. Tá? Todas as VLANs, então, aqui entre os switches. Essas portas são de todas as VLANs. A porta giga 01 do switch 2 e giga 01 do switch 1. A porta giga 02 do switch 1 e giga 02 do switch 3. Essas portas gigas, né? Essas que estão azuis, essas portas Gzinho de gigabit por segundo, todas as portas são portas trunk. Pertencem a todas as VLANs. Nesse exemplo aqui, a gente tem VLAN 10, 20 e 30. 10, 20 e 30, né? A VLAN 10, VLAN 20 e VLAN 30. Então, essas portas são portas que pertencem a todas as VLANs. Mas, as portas em vermelho pertencem a uma única VLAN. Tudo bem, pessoal, que esse conceito de porta de acesso, se pertence a uma única VLAN, ou a todas as VLANs, né? É muito importante. Isso aqui é o principal, né? Para a gente entender VLAN, entender principalmente os ataques que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem aqui, né? Nesse caso, as portas vermelhas são portas de acesso, a gente viu, e as portas azuis são portas de VLAN. Mas uma coisa muito importante aqui, pessoal, e a gente tem que colocar na cabeça, que nas portas de acesso, os quadros que são enviados, tanto aqui do PC1 para o S2, por exemplo, ou do S2 para o PC1, os quadros que passam nesse caminho, né, nas portas de acesso, eles passam desmarcado. Eu não preciso usar o .1Q para marcar o quadro, para falar, por exemplo, que é da VLAN 10. Ele passa aqui desmarcado. A gente consegue ver isso, né? Eu não preciso ter aquela marcação de VLAN. Tá? Ele passa desmarcado. Porque tem jeito de ser outra VLAN aqui sem ser a VLAN 10? Na porta Fast 011, por exemplo? Não tem jeito de ser outra VLAN. Né? Só tem uma VLAN, pertence a uma única VLAN. Então, todo quadro que passa aqui por portas de acesso, eles passam de forma desmarcada. Ou seja, eu não tenho o .1Q, aquele protocolo de marcação que a gente estava comentando, não tem esse protocolo atuando em portas de acesso. Ou seja, o quadro passa aqui desmarcado, o quadro passa aqui desmarcado, aqui também, ó, desmarcado. Então, se o PC1 quer enviar aqui um dado para o PC4, ele passa desmarcado nesse caminho aqui. Mas quando ele chega no switch 2, o switch 2, ele possui aqui a conexão com o switch 1, a gente percebeu, já viu que isso aqui vai ser um trunk, e portas trunk pertencem a todas as VLANs. Quando ele chega desmarcado aqui no switch, eu não posso deixar esse quadro sair desse switch desmarcado. E aí ele tem que ser marcado, certo? Tem que ser tagueado, tem que ser marcado. Marcado para a VLAN que ele quer enviar o quadro, né? Então ele precisa marcar aqui para VLAN 10, por exemplo. O PC1 quer enviar uma mensagem, ele era VLAN 10, ele precisa marcar o quadro aqui para VLAN 10. Esse quadro, então, passa aqui entre S2 e S1 marcado. Ele passa marcado. Até porque, aqui nessas portas, a gente não comentou que não são de todas as VLANs. Então, como é que o switch 2 vai saber de qual VLAN aquele quadro? Né? De qual VLAN ele vai... Como é que ele vai saber para enviar? Né? Então, esse dado passa aqui desmarcado. O Marco Felipe está perguntando, né? Então, não tem como utilizar um switch
não gerenciável para trabalhar com mais de uma VLAN. O gerenciamento, Marco, é só para fazer acesso remoto, tá? Só para fazer acesso remoto. Você sabe, se o switch tem uma VLAN de gerenciamento, eu consigo fazer acesso remoto nele. Se ele não tiver, que é muito difícil, né? Essas switches antigos não vai ter essa VLAN de gerenciamento, eu posso trabalhar com mais VLAN? Posso, né? Se eu tiver, ele tem VLAN de dados, não tem? Então eu posso criar várias VLAN de dados, por exemplo. VLAN de gerenciamento não é a mesma coisa que VLAN de dados. Tem que ter essa distinção. As VLANs que a gente está comentando aqui, 10, 20, 30, são VLAN de dados. A VLAN de gerenciamento é só para fazer acesso remoto nele, certo? Se está falando que não tem gerenciável, não é gerenciável, né? Entendi aí que você está dizendo que ele não tem VLAN de gerenciamento. Se ele não tem VLAN de gerenciamento, a única coisa que acontece com ele é ele não poder ser acessado remotamente, tá? Então, pessoal, o que a gente estava falando, o quadro passa desmarcado nas portas de acesso, mas nas portas trunk, durante esse caminho, ele tem que passar marcado. Por que ele passa marcado? Porque o switch ele não sabe para onde vai, né, de quem é aquele quadro, até porque portas trunk passam todas as VLANs, então ele precisa marcar o quadro. Então ele marca o quadro nesse caminho, entre switch 2 e switch 1, marca o quadro aqui de novo, ou seja, marca não, né, ele continua marcado, né, o quadro já está marcado. Então o quadro passa marcado do switch 2 para o switch 1, chega no switch 1, continua marcado até o switch 3, e quando ele chega no switch 3, acontece aquela mesma coisa, né? O switch 3 vai mandar aqui para a porta de acesso, mas a porta de acesso, o quadro passa desmarcado. Então ele tira a marcação do quadro, e esse quadro ele é entregue aqui desmarcado no PC4. Certo? Tudo bem, pessoal? Então, assim, ó, qual é o caminho? Aqui, ó, vou fazer no mouse. Quadro passa desmarcado, chega no switch 2. Quadro passa marcado do switch 2 para o switch 1. Quadro continua marcado com .1t do switch 1 para o switch 3. E aí ele vai ser entregue para o PC4, o switch desmarca o quadro e entrega para o PC4. Conseguiram entender aí? Conseguiram ver o mouse mexendo, entender a questão das portas? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? E quer fazer alguma pergunta? Certo, pessoal? Parece um pouco confuso, Tranquilo, né? tranquilo. Mas assim, a gente consegue entender que é só a gente pôr na cabeça, né? Aqui nas portas de acesso passa desmarcado e nas portas trunk passa marcado, tá? Até porque nas portas trunk a gente precisa saber para onde vai, né? Por isso que ele passa marcado, tá? Aqui nas portas trunk. Então, sabendo disso, né? Por exemplo, como é que a gente pode resumir aqui a questão do trunk? Se você que entendeu, você tem que entender isso aqui, esse memezinho aqui. Imagina aqui, isso aqui é um switch. Eu estou dizendo que isso aqui é um trunk, né? A porta desse switch é trunk também. E aí está passando dados da VLAN 1 e dados da VLAN 2. O trunk não funciona assim? Passa dados de todas as VLANs? Então está entrando aqui esse refrigerante azul e esse refrigerante vermelho, né? Dados dessa VLAN e dados dessa outra VLAN ao mesmo tempo, passando dentro do trunk, dentro dessa porta aqui que conecta um switch e outro switch. Certo, pessoal? Se fosse porta de acesso, eu poderia estar apertando só um aqui, né? Não poderia apertar dados da VLAN 1 e dados da VLAN 2. Deveria ser só um. Mas eu estou falando que é trunk. Então, se é trunk, passa dados de todas as VLANs e ao mesmo tempo. Né? Então, por isso que a gente está vendo aqui, está passando dado da VLAN 1, dado da VLAN 2 aqui no copo, né? Representando o switch. Então, eu preciso marcar esse quadro para que esse quadro seja reconhecido pelo switch. Tá? Bom, sabendo disso, pessoal, a gente pode já pensar nos problemas de um switch mal configurado. E aí vem o primeiro tipo de ataque que a gente vai abordar hoje. O ataque chamado salto de VLAN. Ou VLAN hopping. Então, imagine um cenário que, quando eu quero fazer um salto de VLAN, o meu objetivo é gerar link, trunk, entre dispositivo que não deveria ser trunk. Por exemplo, aqui uma máquina, eu coloquei aqui um atacante, e o switch. Né?
Isso aqui deveria ser uma porta de acesso, vocês concordam? Porque isso aqui vai ser um dispositivo final, uma máquina do usuário. E aí eu tento, né, um atacante tenta, se esse switch aqui estiver mal configurado, ele tenta gerar um trunk aqui, ó, entre essa porta, giga 00, ele tenta fazer esse trunk, porque uma vez que ele gera o trunk, ele vai ter acesso a dados de todas as VLANs. Porque no trunk, a gente já viu que passa dados de todas as VLANs. Então, se ele consegue gerar um trunk automático aqui com essa porta, esse aqui é uma máquina, tá? Representando aqui no atacante. Deveria estar na VLAN 20. E está conectado no switch na porta giga 00. Mas se ele consegue gerar um trunk aqui indevido, ele consegue ter acesso a todas as VLANs. E aí, por exemplo, a VLAN 10 pode passar tráfego aqui, né? Porque vai ser um trunk, né? E aí, esse é o problema. Então, eu não posso deixar, por exemplo, o dispositivo final gerar trunk com switch. Até porque essa porta aqui, a gente já viu que ela tem que ser porta de acesso. A porta de um switch que conecta o dispositivo final tem que ser porta de acesso. Mas se esse switch for mal configurado, ele consegue gerar um trunk. E isso é um problema. Ele consegue fazer o ataque chamado salto de VLAN. Concordam? Porque ele vai conseguir saltar a VLAN dele. Né? Esse cara era para estar na VLAN 20. Mas se ele consegue gerar um trunk, ele consegue saltar a VLAN dele, ou seja, você salta a VLAN. Fazer um salto de VLAN. E aí, por exemplo, ele pode fazer um salto de VLAN e acessar a VLAN 10. Acessar uma outra VLAN que não é a dele. Né? Mas, se aqui tiver configurado certinho, né, a gente não consegue ter esse tipo de ataque. Tá? De tentar gerar um trunk aqui entre a máquina do dispositivo final e o switch. Qual que é a vulnerabilidade? A vulnerabilidade que a gente tem aqui, né, num switch. Por padrão, pessoal, essa negociação de links aqui, ó, de um switch, por exemplo, um switch Cisco, ela vem habilitada para ser configurada dinamicamente. Ou seja, a ideia é que existe um protocolo chamado DTP, né, esse cara aqui, é esse acrônimo, né, Dynamic Trunk Protocol. A ideia é gerar trunks dinamicamente, ou seja, se o switch perceber que existe um outro switch do outro lado na comunicação, ele gera um trunk automático, tá? Quando ele percebe que é um dispositivo final, aí ele não gera o trunk automático. Mas esse DTP, ele vem habilitado no switch Cisco, por exemplo. E aí, o que esse atacante vai tentar explorar? Ele não é um switch. Não deveria gerar um trunk aqui. Mas ele tenta explorar o seguinte. Ó, se eu consigo manipular o DTP, eu posso tentar gerar um trunk. Porque se o DTP estiver habilitado nessa porta, na giga 00, eu consigo usar algum software de penetração a partir do atacante, tentar gerar um trunk com essa porta, com a giga 00, e aí eu vou acessar dados da VLAN, de uma outra VLAN, fazer o VLAN hopping, né? Acessar dados da VLAN 10, por exemplo, que é a VLAN do servidor. Então, é um perigo nas portas do switch que conectam, né? Essa porta da giga 00 que conectam um dispositivo final, eu deixar o DTP habilitado, por exemplo, né? Esse protocolo que faz configuração dinâmica de trunk. Porque esse cara pode explorar essa vulnerabilidade. Você concorda comigo? Esse atacante pode tentar fazer isso. Né? E ele consegue, né, fazer um salto de VLAN devido a esse protocolo, né, que está habilitado dentro dessa porta. Certo, pessoal? Entenderam o conceito aí do explorar a vulnerabilidade deste protocolo DTP? Marco Filho está perguntando, professor, então qualquer porta pode se tornar um trunk? E o DTP é responsável por identificar se a comunicação com a porta vem um switch ou computador e bloquear. Exatamente, né? Só que assim, qualquer porta pode virar trunk. A ideia é que, por exemplo, se eu conecto um dispositivo final aqui, Marco Felipe, o switch vê que é um dispositivo final, né? Porque ele não vai trocar informações entre switches, e aí ele vai configurar essa porta aqui como porta de acesso. Na verdade, ele não vai configurar. Na verdade, não vai configurar como porta de acesso, não. Não vai criar o trunk automático. Quando o switch percebe que que essa máquina não é um switch, ele não gera o trunk. Certo? Quando ele percebe que é um outro switch, aí sim ele gera o trunk.
Mas qual que é a sacada aqui do atacante? Ele tenta se passar por um switch, certo? Ele tenta se passar por um switch. Ele é uma máquina final, um dispositivo final, mas mesmo assim, ele tenta se passar por um switch. E aí, ele vai enviar mensagens desse protocolo DTP para o switch, como se ele fosse um switch, né? Porque o switch ele faz isso, né? Se ele receber mensagens DTP aqui na porta de 00, ele pensa assim, se é mensagem de DTP, DTP é um protocolo de trunking dinâmico, que só vem de switch. Então, se ele recebe, ele tenta gerar o trunk aqui, achando, né, considerando que esse atacante é um switch. Mas, na verdade, não. Ele está usando aqui um programa que gera, forja pacotes DTP desse protocolo, tentando gerar trunks automáticos, dinâmicos. Certo? Como é que eu evito isso, Marco? Eu não posso deixar esse switch aqui, gerar trunk dinâmico. Concorda? Eu não posso gerar trunk dinâmico. Não posso deixar. Não posso confiar na sorte. Né? De deixar isso, tipo WPS ativo, né? De comunicação de. Nosso roteador, né? Quando a gente quer comunicar, colocar um novo dispositivo, né? No roteador, exatamente. Ele é na verdade, é dessa forma mesmo. Só que nesse caso aqui, a Cisco, né, que é a proprietária desse protocolo DTP, ela queria facilitar a administração, né? Vamos dizer assim, de uma rede. Eu vou ligar meus switches e aí ela vai identificar ali que é um trunk e já vai criar o trunk para mim, né? Vai configurar o trunk para mim, onde eu tenho que configurar trunk. Só que é isso, se eu deixo habilitado esse trunk dinâmico, pode ser que eu tenha esse tipo de ataque, né? Onde o atacante vai explorar isso aí, essa vulnerabilidade do DTP tá habilitado, tá? Vamos ver? Deixa eu abrir aqui, se a gente vai conseguir, né? Porque tava travando tanto. Vamos ver se vai dar certo, tá? Ricardo perguntando, caso ele utilize o DTP, ele consegue capturar todos os dados e criar diagramas também. Eu posso usar, Ricardo, um programinha para enviar mensagens DTP, tá? Eu posso criar mensagens DTP falsas, forjar esses pacotinhos que tentam criar trunks dinâmicos com switches. E aí ele vai, se eu crio essa mensagem falsa, o switch não sabe se vem de um atacante, se é forjado, se vem de um switch. E aí ele faz esse trunk, esse dinâmico, ele consegue estabelecer o trunk. Vamos ver? Vamos ver se a gente consegue fazer. Só o áudio tá legal? Tá tranquilo? Tá sim, Tá professor. sim, tá tranquilo. Ah, legal. Então, beleza. Porque agora eu vou abrir algumas coisas aqui, né? E aí eu vou deixar essa janela do jeito da outra, que eu consigo ver o chat. Bom, tá, eu tô aqui, vocês estão vendo aqui, né, um cenarinho, né? Eu tô no IVNG, é um emulador de redes, tá, pessoal? O IVNG é que eu tenho esse cenário aqui, ó, parecido com aquele, né? Um switch. Aqui eu tenho uma máquina, dispositivo final, e aqui eu tenho um servidor. Eu nem liguei ela, vou deixar ela desligada, tá, pessoal? Esse tar cinza aqui tá mostrando que tá desligado. A gente não vai precisar mexer nele, eu acho, tá? Deixa eu só passar esses slides para minha outra tela. Tá. Então, né? Dado o nosso cenário, O áudio tá travando. deixa eu só. Ah, não, sério? Mentira, mentira. Não é possível. Tá travando muito? Engraçado, eu volto pra cá, parece que melhor, né? Ainda tá travando. Olá, só. Melhorou o áudio? Ou não? Agora voltou ao normal. Sim.
vamos tentar fazer aqui. Mas beleza, deixa eu tentar de novo, então. Vou abrir aqui de novo, né, o emulador. Tá, pessoal? O emulador ele é um pouco pesadinho, talvez seja por isso que a gente tem Travou de esses novo. problemas aqui na Agora perícia, voltou. tá? Deixa eu tentar. Travou. Agora Voltou? voltou. É, foi eu. Eu vou tentar mais um pouco, e aí se estiver ruim, eu vou parar isso aqui e mostrar de outra forma, tá? Mas é o seguinte, tá? Professor, eu não sei se você viu, o Marcos Felipe falou. Professor, seria interessante utilizar o TTP na instalação dos equipamentos e depois desabilitar. Marco, qual que é a ideia? Nem usar o DDP. Para que eu vou usar o DDP? Para criar os trunks dinâmicos. Eu desabilito ele, certo? Tira ele de jogo, tá? Tira ele de jogo. Eu vou abrir aqui um switch, ver se a gente consegue enxergar, né? Vocês conseguem ver aqui um terminalzinho. E aí vocês me digam se está travando ou não. Se estiver travando, eu vou tentar de outra forma, tá? Aqui, pessoal, o switch, tá? Eu entrei no switch aqui. Nesse switch que está aqui dentro do meu cenário. Não é útil, Gabriel. Não. Na verdade, o DTP é muito lindo, né? Se eu tivesse só pessoas bem intencionadas na minha rede, o DTP seria lindo, não é? Porque eu ia colocar um switch conectado no outro switch, ele ia fazer um trunk para mim automático, dinâmico. Ele ia reconhecer o switch e fazer essa habilitação desse trunk. Mas no meu caso, eu posso ter um atacante mal intencionado, então ele não é útil, certo? A teoria dele é lindo, né? A teoria é ótima. Se eu não tiver um atacante na minha rede, ele vai formar os trunks com quem ele deve formar, né? Com quem ele deve formar. Os trunks devem ser gerados com os switches vizinhos. Não deve ser gerado com o dispositivo final. Então a resposta não é útil. Não é útil. Ele fez, a ideia original dele é ótima, mas a gente não pode confiar no DTP. Tá, estou aqui, pessoal, no switch, tá? Eu vou entrar aqui, né? Eu peço que vocês não se preocupem, né, com os comandos que eu vou digitar, tá? Porque isso aqui são comandos para administração do switch. Bom, eu vou tentar explicar mais ou menos. E o áudio melhorou? Eu vou tentar explicar mais ou menos Melhorou. o que está acontecendo, tá? Tomara que fique assim. Aqui, pessoal, no switch, eu estou entrando aqui no modo de configuração, tá? Esse em é para fazer isso. É o modo do privilegiado que a gente chama. Tá? E aqui, até mudou aqui, ó. Ele vai com hashtag. Tem até como colocar senha, tá, pessoal? Para entrar nesse modo aqui, esse modo privilegiado, que eu consigo dar digitar alguns comandos específicos, tá? Se eu fizer nesse switch aqui o comando show IP interface brief, se eu faço isso, eu quero ver um resumo das minhas interfaces, tá? Desse switch. É que eu vejo que tem quatro interfaces, ó, gigabit. Esse switch tem 4 interfaces só. Esse switch que eu tô mexendo. Da 0/0 até a 0/3. E todas elas estão aqui, ó, ligadas. Up, né? Up indica que está funcionando o protocolo na camada física e na camada de enlace. Então essa porta, ela está funcionando. Ela poderia estar desligada. Mas o switch ele não desliga a porta também, não. Ele, quando você liga o switch, ele já vem com todas as portas ligadas. Tá? A porta é ligada do switch. Então, dado isso, né, eu posso ver, por exemplo, como está essas portas. Vou dar aqui, vou dar só um enter aqui, para não ficar junto. Show interface. Eu posso ver como uma porta em específico está configurada. Então, eu vou olhar, por exemplo, a 0/0, que é a porta que liga o switch com o dispositivo final aqui, né? Eu quero ver essa porta. Eu quero ver como é que ela está configurada. Eu uso o comando switch port. Faço um show interface, o nome da interface e o comando switch port. Quando eu faço isso, eu vejo algumas informações, eu vou voltar aqui, da porta giga 00. Ó. Ele coloca o nome da porta, ele me diz se ela está habilitada, o switch port nela,
uma coisa muito perigosa que vem, ó. Qual é a negociação de trunking? Está ligado, tá vendo? Estão vendo aqui? Bom? Sim ou não? Sim. Sim. Tá travando, pessoal? Não tá travando, mas a qualidade do áudio tá ruim, professor. Tá ficando tipo robô. É isso? Isso, tipo, É, mais ou Isso. menos isso. Tá tendo esse probleminha direto mesmo. Eu vou tentar. Mas agora Pessoal, melhorou. eu vou tentar aqui. Eu vou tentar fechar minha apresentação. Deixa eu abrir um outro aplicativo só para me colocar um trem que eu preciso ver aqui. Tentar fechar minha apresentação, talvez melhore. Última tentativa aqui, porque talvez o PowerPoint está comendo muito dado, muita memória RAM. Tá. Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu posso fechar aqui na minha máquina. Isso é uma coisa de processo. Eu acho que o que eu tinha para fechar, eu fechei. Melhorou? Sim ou não? Sim, melhorou. Tá. Deixa eu só abrir um aplicativo aqui, pessoal, que eu vou tentar liberar uma... Ah, não, vou abrir não. Vocês disseram que melhorou. Avisem aí, tá? Eu vou Ok. deixar isso aqui, tá? Não deixar aquela tela sobreposta, não. A outra, não. Vou deixar só assim. Então, deixa eu fechar esse PowerPoint aqui também. Pronto. Tá. Então, pessoal, o que a gente fez? A gente fez um show IP, show interface Giga 00 switch port, né? A gente vê como é que a porta está conectada. A gente lembrar, a porta Giga 00 é aquela porta que conecta com o atacante, vocês lembram? E aqui tá assim, ó. Ela tá com negociação automática, on, tá ligado? E o tipo de administração, né, o modo administrativo tá sendo Dynamic Auto. Ou seja, essa porta tá esperando, né, se eu tiver requisições DTP, ela vai tentar gerar trunk automático. Porque está fazendo negociação de trunking, tá? Certo? Tudo bem, pessoal? Isso é um grande problema. o Gabriel As fez uma portas... pergunta. Gabriel perguntando, esse negotiation of trunk é o DTP. Exatamente, Gabriel. Uhum. Aqui, né? Esse aqui indica se o DTP está habilitado ou não. É o DTP. A resposta é sim. E ele está habilitado, né? Tá ligado. É assim que vem, pessoal, as portas do switch. Elas vêm ligadas ao DTP. E aí isso é um grande problema, né? A gente ter o DTP ligado nas portas de um switch, porque a gente pode deixar um atacante se beneficiar disso, tá? Tudo bem aqui? Como é que eu configuraria essa interface corretamente? Tá? Eu tenho que entrar nela e eu não posso deixar ter trunk nela. Porque aquela porta, ela é uma porta de acesso. Ela não é uma porta de trunking. Se a gente lembrar aqui no cenário, tomara que não trave, né? Abre o IP. Essa porta aqui ó, é uma porta de acesso, que é uma porta que conecta no dispositivo final, tá? Quer ver? Eu vou tentar abrir aqui, não sei se vai dar certo, tá, pessoal? Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Aí vocês me dizem, travando aí, como é que tá essa questão do... Deixa eu parar essa máquina, vou tentar iniciar de novo. A ideia é que se eu usar algum software aqui, ó, para tentar gerar esse trunking, eu posso ter problemas, né? Aqui é como se fosse uma... Deixa eu diminuir de novo. Isso aqui é como se fosse minha máquina Linux lá, vocês lembram? Aquela do atacante. Estou botando ela aqui, né? Ela está iniciando o sistema profissional. O áudio melhorou? Quando ela vai ligando? Melhorou. Melhorou Né? sim. Então, assim, perfeito, obrigado, gente. A ideia é que ela tá ligando, né? Essa máquina tá rodando o Kali Linux, tá, pessoal? É uma versão de um software, sistema operacional muito usado em teste de penetração. É o Kali Linux, e ele já vem instalado com algumas ferramentas onde eu posso tentar atacar alguns protocolos, né? Usando esse sistema operacional. Então, qual que é a ideia aqui agora? A gente viu que aquela porta, como é que tá o trunking dela? Tá automático ou não? A porta do Giga 00. Tá on, não tá? Tá on. Então imagina que esse cara aqui, ó,
essa máquina que está ali conectada, ele tenta, então, habilitar o trunking, né, automático. Né? E eu estou aqui usando o Kali, né, eu acabei de colocar assim aqui, vamos ver se a gente consegue simular isso aqui ao vivo. Tá? A ideia é que eu use algum software aqui, ou algum tipo de script, né, que envie mensagens DTP, né, envie mensagens DTP para o switch, tá bom? A ideia é essa, eu quero tentar enviar mensagens DTP para o switch. E aqui eu posso usar um software chamado Yersinia, vocês conhecem? Aqui eu estou chamando Yersinia e colocando o parâmetro "-g" para falar que eu quero ali interface gráfica, tá? Então eu quero abrir esse Yersinia, ele já vem instalado no Kali, tá, pessoal? Esse Yersinia. Ele tem vários ataques nele, dentro desse software. Note aqui, ó, ele até me fala que é uma versão alfa, tá? Que tá de testes, né? Eu posso usar o Yersinia também por linha de comando. Mas eu tenho vários protocolos aqui, tá vendo? Existe aqui, ó, DTP, concorda? DTP tá aqui. O que eu vou tentar fazer? Tentar iniciar um ataque aqui, né? E que ele vai abrir essa janelinha do DTP. Vou tentar enviar aqui, ó, pacotes do tipo DTP. Na verdade, eu vou tentar habilitar trunking, né? Tentar habilitar trunking. Note que ele vai tentar fazer isso, né? A partir da porta que ele está conectado no switch. Então, se a gente lembrar o cenário, como é que está conectado? Esses pacotes vão sair daqui, ó, da E0 do atacante, e vai chegar na giga 00 do switch, que tá configurado como trunking automático. Vocês lembram? Sim ou não? Sim. Né? Beleza. Deixa eu abrir aqui então. Ó, vou mandar, ó. Tá? Ele está tentando mandar aqui trunking. Vamos ver lá o que aconteceu com o nosso switch. Como é que estava? On, né? O trunking. Ele estava ainda no modo operacional ainda estático, né? Acesso. Ele o modo operacional é o que dita, né? Como é que aquela porta está configurada. Se eu fizer o mesmo comando agora, olha a diferença. Olha o modo operacional. O que é agora essa porta? É um trunk. Devia ser porta de acesso. Mas, por eu estar com um DTP ligado, né, ele usa o .1Q, né, como protocolo de marcação. Ele faz negociação de trunk de forma dinâmica e automática. Ele sai do modo de operação Static Access, né, de acesso estático, que é o que deveria ficar, porque aquele dispositivo lá é uma porta de acesso. Ele sai do modo de operação porta de acesso e vai, depois do que ele está recebendo, né, ele vai para o trunking. Olha aqui. Poderia acontecer isso? Sim ou não, pessoal? Poderia acontecer isso? Não, não poderia acontecer isso, né? Não, não poderia. A Garcia, né? Falou aqui. Garcia. Não poderia, pessoal. Essa porta do switch é uma porta de acesso. Então, como é que ela está sendo trunking? Uai, professor, o cara vem cá no Yersinia, ó, tá mandando, só usou a interface gráfica aqui do Yersinia junto com o Kali, ele criou um ataque DTP, o ataque inclusive tá rodando, ó. Não, ele tentou habilitar trunking, e aí ele disparou o ataque, mensagens DTP são enviadas na rede, o switch recebe essa mensagem na porta giga 00, aqui na topologia, né? Recebe aqui, e ele passa a tentar habilitar trunking, e habilita. Porque esse atacante tenta fazer essa negociação com o DTP, e ele consegue, né? A gente consegue ver depois, olhando, né, fazendo o comando, né? Show interface giga 00 switch port. A gente vê que a porta agora passou a ser trunking. Tronco. Porque o DTP está habilitado. Não deveria ser assim, ó, como a gente tentou lá no começo, ó. A porta ser static access, né? Acesso estático, porque é uma porta de acesso. Perceberam um problema, pessoal, de DTP habilitado aqui?
E a facilidade que é de você gerar um trunk com uma porta que não deveria ser trunk, uma porta que deveria ser porta de acesso. Viram aí esse ataque chamado de salto de VLAN? Entenderam aqui o problema do DTP estar habilitado? O pessoal estava perguntando aí que se o DTP tem alguma como se diz, né? Seria útil em algum caso? Não posso fazer. A Garcia está perguntando. Só desabilitar o DTP resolveria isso após o ataque. Vamos tentar, Garcia? Fazer isso? O que a gente tem que fazer? Né? Tem mais coisas para fazer, para defender aqui, tá? Eu vou fazer aqui nesse switch. Como a gente fazeria nesse switch? Primeira coisa, pessoal, é entrar aqui ó, no modo de configuração dele. Eu uso esse comando conft. Entra no modo de configuração do switch. E eu vou entrar na interface. A interface giga 0/1, que é essa interface. Opa, giga 0/0, que é a interface aqui, ó. Eu vou entrar nela para configurar. Tá? Tem um errinho, né? Interface giga 0/0. Se eu entro na interface, agora sim eu estou dentro da interface, ó, dentro desse modo de configuração de interface, chamado de config if. Estou dentro da giga 00. Como eu tenho que configurar a giga 00? A giga 00, professor, é uma porta de acesso. Então eu digo manualmente que ela é o quê? Switch port mode access, assim que a gente fala. Né? Assim que a gente fala. Isso, a lista vai ser passada no final, João. Né? Agorinha. Eu digo que a porta giga 00, que é uma porta que conecta um PC, eu digo que ela é... O modo de acesso dela é porta de acesso, eu faço com esse comando, switch port mode access. E aí eu tenho que falar ainda qual que é o acesso dela, por qual VLAN. A VLAN que vai acessar essa porta, neste caso aqui é VLAN 20. Ó. Eu coloco o nome da VLAN. Switch Port Access VLAN 20. Como não existiu a VLAN 20 nesse switch, eu não criei a VLAN 20, ele cria para mim ó, o switch. Criou a VLAN 20. Eu posso, inclusive, ver que agora, quando eu faço aquele comando de ver as VLANs, né, ver as portas, eu vejo aqui ó, que a VLAN 1, que é a padrão, ela tem a porta giga 01, giga 02, giga 03, mas a porta giga 00, ela está pertencente à VLAN 20. Ó. Estão vendo aqui? Ou seja, estou tirando as portas da VLAN 1, né? Sempre a gente falar que será uma boa prática, tirar as portas da VLAN 1. Então, a ideia é que a gente coloque manualmente, então, que essa porta giga 00 é uma porta de acesso, porta mode access, esse é o comando, e depois eu falo por qual VLAN travou. Eu estava dizendo que eu tenho que colocar, né, por qual VLAN eu preciso acessar aquela porta. Certo, Marco? Melhorou? Melhorou um pouco, sim. Melhorou agora. Então, Agora sim, tá. acho que eu vou manter só aqui esse dispositivo aqui, que eu vou só o terminal aqui do meu atacante, né? Então, aqui, ó, eu acabei de fazer isso, né? Colocar, dizer que ela é porta de acesso e pertence à VLAN 20. Além disso, pessoal, eu falo assim, ó, switch port no negotiate. Ou seja, eu não quero negociar trunking. Não quero fazer DTP. Se eu faço isso, eu estou dizendo que essa porta, ela é uma porta de acesso e ela não negocia trunking, tá? Ela não negocia trunking. Não adianta o cara tentar mandar um pacote DTP pela porta, que ela é uma porta de acesso manual. Né? Se eu fizer agora aquele comando, né? Show interface giga 00 switch port, eu vejo que ela volta, né? Ó, ela volta para o modo de acesso. Melhorou, pessoal, o áudio? Melhorou. E olha como está a negociação de trunking. Ó, desligado. Tudo bem? Qual que é o modo de acesso dessa porta? É pela VLAN 20, que é o meu cenário é esse, né? E eu não tenho negociação de trunking automático. Essa porta, ela é uma porta de acesso. Então, quais que são as medidas aqui para mim sair desse ataque, né, de salto de VLAN? Eu desligo o DTP e digo que a porta, ela é porta de acesso. Faça isso manual. Né? Se eu olhar aqui o arquivo de configuração desse switch, a gente faz isso aqui, ó. Show running config
eu quero olhar aqui as minhas interfaces, section interface. Eu vejo aqui todas as minhas configurações de porta. Note que na Giga 00 entrou os comandos, ó, switch port access VLAN 20, ou seja, vai ser só feito o acesso pela VLAN 20. Ela é uma porta de acesso e ela não negocia trunking. Switch port no negotiate. Isso quer dizer que é uma porta que não negocia trunking. Então, se eu tentar aqui, por exemplo, né, vir aqui no atacante, se a gente consegue, se travar, vocês me avisam, tá? Eu vou parar esse ataque aqui, ó. Vou fechar o Yersinia primeiro. Deixa eu responder o Ricardo. E aí? O Ricardo perguntando, mas pode ser realizado o ataque diretamente pelo .1Q para contornar esse bloqueio? O ataque pelo .1Q? Eu não entendi, Ricardo. O .1Q é o protocolo que marca o quadro, né? Ele vai fazer a marcação. Certo? Eu estou usando DTP para enviar mensagens para tentar gerar o trunk. Né? São coisas diferentes. O .1Q é só para fazer a marcação no quadro Ethernet. Já o DTP é para fazer o .1Q para fazer a marcação. O DTP é para tentar gerar trunks entre os switches. Então, assim, eu estou usando aqui um programa que gera pacotes DTP. Se eu não quisesse usar Yersinia, eu poderia usar um script em Python, por exemplo, para fazer, gerar pacotes DTP. E Yersinia nada mais faz que isso. Mas eu já queria marcar um quadro marcado para falar que seria de outra VLAN. E isso é um outro ataque, Ricardo. É um outro ataque. Quando eu marco duplamente um quadro, tá? Eu vou falar dele no finalzinho, mas eu vou deixar a referência para a gente, tá? Para você entender esse tipo de ataque. Porque o ataque que a gente está tentando fazer aqui agora é um ataque que é chamado salto de VLAN. Mas eu poderia, depois disso, né, tentar fazer um outro ataque, que é o chamado ataque dupla marcação de VLAN. Esse seria um ataque que você está dizendo aí. Tá? Vou voltar aqui, Yersinia, só para a gente terminar esse ataque. Ó, vou gerar o DTP de novo. Consegue bloquear quadros previamente marcados. Consegue, vou mostrar aqui, tá? Ó, DTP, vou colocar o ataque para iniciar, tentar habilitar trunk. Estou tentando mandar, ele está enviando pacotes aqui, ó, DTP para a rede. Se eu olhar o meu switch, a gente viu que ele estava, né, aqui como modo de acesso, né, não negociando trunk. Então, se eu repetir esse comando, tem que estar a mesma coisa, vocês concordam? Então, eu vou olhar aqui o arquivo de configuração, novamente. Na verdade, eu vou olhar direto aqui a porta. Show Interface Giga 00 Switch Port. É aquela porta que conecta o switch, né, com o PC. Aqui, ó, o trunk está desabilitado, né? Como é que está o modo operacional dela? Continua o porta de acesso, concorda? Consegui fazer o ataque aqui agora nesse switch? Não consegui. Conseguiram enxergar, pessoal? O BTP está rodando. O ataque com Yersinia está rodando aqui, enviando pacotes DTP, mas mesmo assim, meu switch não está fechando o trunking com essa porta Giga 00, porque ela é uma porta de acesso, pertence a uma única VLAN e ela não negocia trunk. Essa é a ideia. Certo, pessoal? Certo. Né? Isso aí, pessoal, é conhecido como salto de VLAN. Deixa eu diminuir essas coisas aqui. Ver se eu consigo abrir aqui alguma coisa. Esse é o salto de VLAN. Eu vou abrir até o PDF aqui para ver se a gente consegue, né, terminar. Note que desabilitar o DTP já é uma medida boa, né? Desabilitar o DTP. Vocês viram lá que eu criei uma VLAN, né? Uma VLAN e tirei ela da 1. Então, existem outras configurações a serem feitas ali no trunk, né? Para mim, tirar, por exemplo, a VLAN nativa da VLAN 1, por exemplo, para aumentar a segurança, mas só para evitar o salto de VLAN, basta eu desabilitar o DTP da porta e dizer manualmente que ela é uma porta de acesso, tá? Se eu fosse continuar a configuração daquele switch, né, eu sei que aquela porta Giga 01,
Aqui, ó, a Giga 01 é a porta que comunica com, se a gente olhar o cenário, a Giga 01 é uma porta que comunica aqui com a VLAN 10, ó, do servidor. Então aqui pode ter trunking também? Não pode, aqui é porta de acesso, a porta Giga 01. Eu não tenho portas trunks aqui nesse cenário. Só porta de acesso, a Giga 00 e a Giga 01. Não é? Então como é que eu faria aqui? A mesma coisa na Giga 01. Switch port, mode access, switch port access. Agora a VLAN lá do servidor, que é uma outra VLAN, VLAN 10. Ele cria para mim a VLAN 10, tá? E eu ainda digo que eu não quero negociação de trunk. No negotiate. É assim que configura a porta de acesso, tá? Porta de acesso configura dessa forma. Ainda não, Breno. Tá para sair, tá? A lista de presença. Então eu coloco, não quero negociar trunking. Isso é a configuração correta das portas, né? De um switch aqui para evitar o salto de VLAN. Tá, pessoal? Entenderam aí o salto de VLAN, esse ataque? E como a gente pode fazer para evitar qualquer tipo de ataque, né, nessa tentativa de trunking? Sim, tá claro. Tá claro, né? Legal, né? Coisa à toa, né, pessoal? Precisa verificar. Verifica, Marco, porque assim, essa questão, ela vem habilitada, né? O DTP vem habilitado automaticamente. Aqui eu tô falando só de 4 portas, tá, pessoal? Só de 4 portas. E sim outras coisas a serem feitas aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar uma referência para vocês, mas o que acontece? Esse switch aqui, se eu olhar as interfaces dele, eu vi que tem 4, né? Normalmente tem muito mais. Né? Esse aqui tem 4 portas, estou emulando aqui um switch, mas tem só 4 portas e eu estou usando só 2. Não estou? Usando uma para um lado esquerdo e um para o lado direito, no cenário. Eu tenho que tirar isso aqui. Para que essas portas aqui estão ligadas? Ó? Vocês concordam que uma porta que não é usada, que está ligada, isso é uma brecha de segurança também? Eu não tenho que deixar a porta que não está sendo usada ligada. Ela tem que estar desligada. E a gente sabe que todas as portas vêm ligadas. Não é, gente? Ó, o pessoal está concordando. Né? Então, aqui, ó, o que eu tinha que fazer nessas portas aqui? Na Giga 0, ó, posso fazer assim, ó. Interface, aí eu posso fazer um range que eu faço ao mesmo tempo em várias portas. Na Giga 02 e na Giga 03, ó. Quando eu faço esse comando, eu quero fazer ao mesmo tempo na porta 2 e na porta 3. Se eu entro nessas portas, eu posso dizer assim, ó, desligue, queridas, desliguem, fiquem desligadas, shutdown, tá? Desliga a porta. Professor, Pode falar. mas se eu quiser conectar um novo computador nessas portas, aí eu vou ter que ativar elas de Aí novo. aí você liga, ué. Entendi. Ó, quando eu desliguei elas aqui, deixa eu ver se eu aumentar esse. Ó, eu recebo mensagem que elas passaram para down, né? Estão desligadas. Se eu fizer o comando show, do show, IP, interface, brief, eu vejo agora que elas estão, ó. Como é que elas estão? Administrativamente desligadas. Isso aqui é uma coisa interessante. Né? Eu não quero que as portas que não estejam usadas, elas estejam ligadas, né? Então, e por padrão vem ligado. Tá? Aí o colega perguntou, né? Professor, se eu quiser usar? Simples, entra na porta. Ó, entrei na porta, entrei nas duas de novo. E aí eu ligo as portas. Para ligar as portas, eu faço o comando shutdown com no na frente. Ou seja, não desligue. O SysQOS entende assim, né? Não desligue significa ligue. Significa ligue. Então, se eu faço no shutdown, as portas voltam ao estado de up, olha lá. Subiu, tá vendo? Subiu. Se eu faço para mim ver de novo, as portas ligadas. Estão vendo, pessoal? A 2 e a 3. O Marco Felipe resumiu bem. Desligar evitaria uma conexão indevida. Exatamente. Né? Se eu não estou usando, para que eu deixar ela ligada? Para deixar alguém colocar um cabo de rede lá no switch e tentar fazer algum ataque? Só de estar desligada, né? Eu já evito algumas coisas. Mas tem caso que não, né? Tem caso que não tem como eu evitar ela ficar desligada. Essa porta de cá, não tem como ela ficar desligada. Né? Porque isso aqui é uma máquina de alguém da minha empresa. Só que nesse caso, ele está querendo ser um atacante, né? Mas poderia ser alguém dentro da minha empresa, que está ali ligado no notebook da pessoa, dentro de uma porta. Ele precisa de conexão. Então eu não posso desligar a porta. Né? Eu desligo porta que não está sendo usada. Né? Mas porta que está sendo usada, que é usada, eu tenho que configurá-la corretamente.
E nesse caso aqui, a Giga 00, eu digo qual VLAN que é, desapelido o DTP, né? Coloco que não tem negociação automática, coloco que ela é porta de acesso, né? Porque que é porta de acesso, certo, galera? Entenderam aí algumas coisas que podem ser feitas aqui no switch, né? Isso evitou o ataque de salt VLAN, tá? Esse ataque, deixa eu fechar. A galera tá entendendo aí, que legal. Isso evitaria esse ataque de salt VLAN. Eu vou abrir aqui de novo, né? Aquele slide. Cadê aqui? Deixa eu achar. Alguém tem uma dúvida sobre o salt VLAN? Esse é um ataque, pessoal, salt VLAN, né? Então, como é que a gente sai dele, né? Vamos dizer assim, né? Se defende. A ideia é essa, né? O hacking ético é para isso, para a gente se defender. Eu configuro as portas manualmente, né? As portas de acesso, todas as portas de acesso eu coloco elas como se fossem porta de acesso, né? Para evitar que o DTP se estabeleça entre as portas. Desabilito o DTP, faço o comando switch port no negotiate. Outra coisa, que a gente até fez ali, né? Portas não usadas devem ser o quê? Desligadas. Até coloquei entre parênteses, né? Administrativamente desligadas. A Garcia perguntou se tem como colocar senha nas portas. Não, Garcia, não tem como colocar senha, não. Tem como colocar senha naquela administração que eu entrei lá no switch, né? Para acessar aquela configuração das portas lá. A hora que eu tento fazer aquele em, aparece uma senha, por exemplo, né? Isso é importante ter no switch, né? Para só conseguir acessar o modo de execução privilegiada quem tem a senha de acesso a esse switch. Aquele switch que eu estava usando não tinha essa senha. Mas senha na porta não tem jeito de eu fazer isso, tá? Não tem como fazer senha na porta. Eu tenho que configurar ela direito. Coloca na cabeça isso. Tem que configurar a porta corretamente, a porta. Todas as portas do switch. E aí a gente sabe que as portas primeiro, que são portas de acesso, tem que estar configuradas como porta de acesso. Desabilito o DTP e desliga o resto, que não está sendo usado, tá? Desliga o resto que não está sendo usado. Eu ainda posso colocar, tirar da VLAN 1 e colocar as portas em outra VLAN, criar uma VLAN qualquer, né, que a gente costuma fazer isso, uma VLAN inutilizada, para tirar as portas da VLAN 1, tá? Isso ajuda muito o segundo ataque, né, esse segundo ataque de dupla marcação de VLAN, tá? Tudo bem, pessoal? Nesse segundo ataque, eu não vou mostrar ele aqui no IVNG, dado o nosso tempo, mas eu vou deixar vocês com uma referência, inclusive minha, para ver esse ataque, tá bom? Só vou explicar esse ataque aqui para a gente poder finalizar, tá? A gente não estourar o nosso tempo. Mas existe um outro ataque, pessoal, onde eu posso... Até alguém tinha perguntado aqui do chat. Quem tinha perguntado na dupla marcação de quadros? Alguém perguntou. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso marcar o quadro de forma dupla. Vocês lembram falar que aqui nesse caminho aqui da porta de acesso, o quadro passa desmarcado, aí depois no trunk ele passa marcado, tá? E depois aqui para entregar ele passa desmarcado? Se eu marco, eu posso tentar fazer uma marcação dupla num quadro, e aí eu uso um outro software, né, para fazer essa dupla marcação, um software chamado SCAP. O SCAP ele me permite criar ele é um programa em Python, tá, pessoal? Ele tem dentro do Kelly também, tá? Esse programinha chamado SCAP. Vou colocar aqui no chat para vocês verem o que eu tô falando. Assim, ó, SCAP. Esse programinha me permite criar também, forjar quadros que são duplamente marcados. Eu crio um quadro que tem dupla marcação. Uma para uma VLAN que eu quero, né? Que é atacar, a VLAN 10, por exemplo, e a outra eu vou lá e marco para a VLAN 1. Que é a VLAN nativa, tá? A Giovana tá colocando a lista de frequência, tá, pessoal, aí no chat. Então, se eu posso usar o SCAP, por exemplo, e fazer essa dupla marcação de VLAN, eu consigo gerar um quadro aqui nesse atacante, forjado, né? Que vai passar nesse link aqui, ó. Vai passar duplamente marcado, com duas marcações .1Q. Se ele passa com duas marcações .1Q aqui, ele deveria passar desmarcado, não deveria? Aqui não passa marcado. Ele deveria passar desmarcado.
E aí eu manipulo isso de uma certa forma. Quando ele chega aqui no switch 1, ele vai ser desmarcado aqui, né? Ele vai passar marcado, na verdade ele vai passar marcado, e depois ele vai desmarcar aqui no switch esse quadro, uma das marcações do Dot 1Q ele vai desmarcar. E ele vai passar. O atacante usa essa vulnerabilidade, né? Ele marca o quadro mais externo para VLAN 1. Se o meu administrador de rede não tiver trocado isso, ele vai passar desmarcado aqui, né? Nesse trunk. E aí ele vai conseguir atingir a VLAN de alvo. A gente chama esse ataque de dupla marcação de VLAN. Eu marco o quadro mais externo usando a VLAN 1, que é a VLAN nativa, né? E aí na parte mais interna do quadro eu marco com a VLAN do alvo. Então, nesse caso, eu geraria um quadro aqui marcado para VLAN 10, na parte mais interna, e na parte mais externa para VLAN 1, a VLAN nativa. Se esse administrador de redes não trocou a VLAN nativa daqui, ó, do switch 1 do switch 2, para uma outra VLAN, se ele não fizer isso, o que vai acontecer quando um dado chega aqui que é da VLAN nativa? Você lembra que a gente fala da VLAN nativa, que é uma VLAN que passa dados desmarcados, que é uma VLAN que não suporta marcação? O switch vê que isso aqui é da VLAN nativa, ele vai lá e desmarca o quadro. Só que ele vai desmarcar a VLAN 1. Por dentro do quadro vai estar a VLAN 10 ainda, porque o atacante fez uma dupla marcação. Esse quadro duplamente marcado, ele chega no alvo, tá? Então aqui existem técnicas aqui para me proteger de dupla marcação de VLAN, onde o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que tirar a VLAN 1, tá, pessoal? Da VLAN padrão, da VLAN nativa. A gente comentou isso lá no começo. A VLAN não pode ser a 1, porque o cara vai tentar fazer isso aí, usar o SCAP para poder gerar um quadro duplamente marcado e mandar isso na rede, tá? O switch vai achar que é um quadro da VLAN 1 e vai desmarcar, tá? Aqui eu coloquei as contramedidas, ó. Então existem várias contramedidas para esse ataque de dupla marcação de VLAN. Como a gente está falando dele bem rápido, né, devido ao nosso tempo. Vocês estão escutando, pessoal? Estão, né? Sim. Tá, perfeito. Existem várias coisas diferentes aqui que a gente pode fazer, né? Por exemplo, normalmente a gente cria uma VLAN e coloca todas as portas, né? A gente desliga todas as portas do switch, troca a VLAN nativa. São vários comandinhos aqui. Até tinha preparado para mostrar para vocês aqui automático. Como a gente configura, né, os dados, mas a gente não vai ter o tempo aqui necessário, né? Mas, né, felizmente, né, eu tenho um canal aqui no YouTube, eu vou abrir para Professor, vocês. Pode falar. eu não entendi bem o perigo dessa dupla marcação. A VLAN do atacante vai ter acesso à VLAN alvo, nesse caso? Esse é o Quem perigo? perguntou? Gabriel. Gabriel Henrique. Gabriel, assim, ó, quando eu tenho uma dupla marcação de VLAN, na parte mais interna do quadro, eu vou marcar para VLAN que eu queria enviar, por exemplo, né? Por exemplo, na VLAN 20. Mas esse quadro aqui está saindo daqui, né? Então eu vou marcar para VLAN 10, por exemplo, que é a VLAN do meu alvo. Só que eu marco de novo. Marco 2 vezes. E aí eu marco para VLAN nativa. Na VLAN 1. Pensando que o meu administrador de redes não tirou a VLAN nativa aqui, ó, do switch. Deixou a VLAN 1 como se é nativa. Vocês lembram de falar que a VLAN 1 é a padrão, é a nativa, é tudo ao mesmo tempo? Então, o que o atacante pensa? Cara, o administrador de rede não trocou essa VLAN nativa da 1 no switch, porque ela vem padrão. Da VLAN de dados e tudo mais. Então, eu vou gerar um quadro aqui no SCAP, um quadro que é duplamente marcado, onde eu vou marcar uma vez para VLAN de alvo e vou marcar de novo para VLAN nativa. Porque quando esse quadro chega aqui no switch, o switch entende que ele é para VLAN nativa. Ele está marcado para VLAN nativa. E aí, o que acontece com dados que são da VLAN nativa? Ele não pode passar marcado aqui no trunk. Certo? Ele pega e desmarca. Mas aí, dentro do quadro, ainda tem mais uma marcação. Existe uma marcação para VLAN de alvo. Certo? Se esse quadro sai daqui, ó, Gabriel, se ele sai marcado para VLAN 10, se eu marco esse quadro para VLAN 10, ele não passa aqui marcado, ele passa desmarcado. Ele passa desmarcado aqui. A marcação é feita somente no switch. Porque na porta de acesso esse dado passa desmarcado. Tá? Então a vulnerabilidade é essa. O cara pensa, eu vou marcar o quadro com destino à VLAN nativa. 2 vezes. Tá? Só que aí,
por exemplo, se esse dado fosse da VLAN nativa, ele chegaria no switch, ele seria desmarcado, tá? Não passa dados marcados aqui. Então ele usa essa vulnerabilidade essa brecha que o sysadmin aqui deixa, né, da VLAN nativa ser a mesma que a VLAN padrão, que é a VLAN de dados. Não sei se eu consegui te explicar, tá? Consegui ou não? Sim, sim, sim. A ideia é assim, ele marca 2 vezes, tá? Ele marca o quadro 2 vezes. Aham, E entendi. aí o switch acha que é para VLAN nativa. E ele vai tirar a marcação, porque o quadro não tem que passar marcado aqui. Só que aí o quadro tá marcado. Tá marcado. Quando chega no switch 2, um quadro marcado para VLAN 10, ele entrega aqui para VLAN 10, né? Porque tá marcado. Tem a marcação da VLAN, tá? Aí não entrega o Não, pacote. aí ele entrega, né? Porque ele veio duplamente marcado, com uma marcação externa para o alvo e a marcação interna para a VLAN nativa. Né? O Davi está perguntando se a gente poderia disponibilizar a gravação. Entendeu, Gabriel? O que acontece? Ele usa a VLAN nativa, mas se você concorda se a VLAN nativa não for a 1, esse ataque vai por terra também? Porque o cara pensa, eu vou marcar para a VLAN nativa. A VLAN nativa passa dado desmarcado, não passa dado marcado. Passa dado desmarcado. E aí ele tenta 1, né? Vou tentar a sorte aqui, vou tentar 1, mandar para a VLAN nativa. E aí esse quadro chega no switch 1, ele entende que é para a VLAN nativa, ele tem que desmarcar esse quadro, ele desmarca o quadro. Chega no switch 2, o quadro deveria estar desmarcado, porque é um quadro de VLAN nativa. Mas esse quadro vai estar marcado, porque ele foi double tagging, né? Ele foi duplamente marcado. E aí ele vai ser entregue para a VLAN alvo. Tá? Existe, pessoal, aqui a Giovana até colocou aí os links, né? Que eu ia colocar aqui no finalzinho. Aqui nesse link do YouTube, depois vocês entram aí, tá? A gente tem aqui, deixa eu abrir aqui, que eu vou até colocar para vocês especificamente esse vídeo aí, tá? Então, assim, ó, aqui nessa parte aqui, tá nessa playlist, vocês estão vendo aqui o YouTube, né? Sim. Aqui tem alguns ataques, né? Eu falei hoje do VLAN Hoping, né? A gente conseguiu até mostrar ele aqui, mas tem um double tag, então tem aqui 2 vídeos, ó, de o ataque e a defesa, que vão dar para vocês perceberem, né? Que eu mostro como é que esse processo é feito no IVNG. Como estava travando muito aqui, né, eu preferi até ser mais lento esse VLAN Hoping, mas aqui tem os vídeos, então assistam aí, né? Em um outro momento. E aí eu deixei os links para vocês, né, para vocês verem como é que a gente faz o ataque de VLAN Hoping. VLAN Hoping não, né? O ataque de VLAN Hoping a gente viu. O ataque de dupla marcação, como é que a gente faz isso usando o SCAP. Né? Eu vou abrir rapidamente, vou tirar o áudio. A gente consegue ver que, nesse ataque aqui, vocês vão ver depois, com calma, né? Aqui eu, inclusive, mostro as capturas, mas eu uso aqui o SCAP, esse aqui é o programinha, e aqui eu estou fazendo um envio, né? Aqui eu vou fazer um envio dessa informação duplamente marcado, tá? E aqui eu mostro esse passo a passo, como esse quadro sai duplamente marcado aqui e vai para a VLAN alvo, tá bom? Aí vocês vão entender de uma forma mais tranquila com os vídeos. Então, quem tiver curiosidade, né, de entender como é que o VLAN double tagging funciona, tanto o ataque, principalmente a defesa, né, assistam aí esses vídeos do canal. Tudo bem, pessoal? Professor, onde o senhor vai disponibilizar essa gravação? No aqui. YouTube? Eu vou colocar aqui. Beleza. No canal, inclusive, né? é o Gabriel que falou, né? Sim. Gabriel, inclusive aqui, ó. Inclusive, eu já coloquei aqui. Não sei se vocês participaram, né? Hoje de manhã tivemos outra, né? Do Manipulando Spanning Tree, né? Nessa atividade de hacking ética, eu propus 3 atividades aqui para o IAP Formosa, onde uma foi hoje de manhã, eu coloquei aqui em seminários/palestras, tá bom? Vou colocar essa aqui de hoje também aqui, apesar de a gente ter vários problemas de áudio, né? Eu acredito que alguma coisa boa ficou, né? De aprendizagem em relação a VLANs, em relação a como é que configura VLAN no switch e como configura as portas de acesso. Eu deixo esse material a mais aqui, pessoal, dessa playlist aqui do canal, essas de hacking ético, porque aqui está mais detalhado, né? E aqui está sem travamento, vocês vão entender melhor como é que funciona o double tag, tanto ataque quanto defesa. E tem outros aqui ainda, tá? Sexta-feira, pessoal, a gente tem uma última apresentação desse seminário de hacking ético, a gente vai fazer o hackeamento do DHCP. Tá? Então, quem interessar no tema, né, pode também participar de sexta-feira. Ricardo?
Pode falar. Você quer falar? Opa, então, eu só fiquei só com uma outra dúvida que eu não vi ainda o vídeo, mas eu fiquei com curiosidade, que é o seguinte: a dupla marcação só funciona só se eu tiver uma VLAN nativa, se caso eu não tiver VLAN nativa. E se eu não tiver, ela não funciona? Ricardo, a VLAN nativa ela vai existir, né? Porque uma VLAN nativa ela tem que estar no switch. Mas qual que é a jogada? A VLAN nativa tem que ser diferente da 1, concorda? A hora que você ver o vídeo, você vai entender, Ricardo. Mas a ideia é a seguinte: o atacante ele marca o quadro para a VLAN 1, o quadro mais interno. Ele faz esse ataque justamente porque ele pensa, cara, o administrador de redes não tirou a VLAN nativa da 1. Ele deixou a VLAN padrão CA1, a VLAN nativa CA1. Então eu vou fazer a dupla marcação com essa brecha. Se eu troco a VLAN nativa do switch para a VLAN nativa para outra sem CA1, e a gente lembrar, eu até disse lá, são 4.096 identificações, né? Posso fazer, por exemplo, para qualquer outro tipo de VLAN. Eu crio a VLAN, por exemplo, 929 e falo que ela é a VLAN nativa. Se eu faço isso, como é que o atacante vai entender, saber que a minha VLAN nativa é a 929? Concorda? Aí ele já começaria a utilizar um black box, né? Que ele vai ter uma caixa preta ali que ele não vai começar a mais saber, ele vai precisar tentar mais na paciência. Mas Exatamente, ele vai só ter tirar mais... não iria invalidar um teste de VLAN nativa, então, certo? Isso, exatamente. Né? Ele vai ter que tentar descobrir outras formas, né? Você concorda que a gente teria dado mais dificuldade, né? Isso não seria, vamos dizer assim, né? Invalidado, mas a gente dá mais dificuldade para o atacante. Porque a VLAN nativa você trocou. Você trocou a VLAN nativa, por exemplo. Certo? E se outras técnicas? Você pode criar VLANs, Ricardo, que você não vai utilizar. E você desliga as portas dela, por exemplo. Por exemplo, desliga todas as portas de uma VLAN inutilizada, troca a VLAN nativa. No vídeo eu falo as medidas que a gente pode tomar, tá? de defesa nesse caso. Mas só de você tomar essas defesas básicas, vamos dizer assim, né? Pode acreditar, né? Não sei se você está dizendo, acho que você trabalha com isso, Ricardo. Ou não? Sim, eu trabalho na área de redes também. Perfeito. Então, assim, às vezes são detalhes, né, que a gente acha às vezes bobo, né, de desligar a porta, de trocar a VLAN nativa, tirar da VLAN padrão, né, não ser A1, colocar todas as portas em uma VLAN que a gente chama ela de inutilizada e coloca essas portas lá, configura manualmente as portas de acesso, configura as portas trunking, desabilita o DTP. Né? São medidas que a gente acha que às vezes são simples, mas acontece que elas estão na maioria das empresas. Até porque são configurações padrão que vem do switch. O switch é um equipamento de rede que nós costumamos dizer que ele é plug and play, né? Você tirou da caixa, ligou e está funcionando, tá? Mas não tem muita coisa que a gente tem que mudar no switch para evitar outros ataques. Inclusive, o Marco Felipe está falando do DHCP ali, né? Eu tenho que configurar o switch corretamente para evitar, por exemplo, um ataque no servidor DHCP. O DHCP vai estar lá no meu roteador. Meu switch vai estar configurado, vai estar conectado no roteador, mas eu tenho que defender esse switch de ataques, né, de possíveis clientes que estão ali conectados à minha rede local e podem usar brechas, né, essas brechas clássicas, né, mas elas são muito comuns. São muito comuns. A gente não, como estava dizendo anteriormente, isso não deixa, não aconteceu o ataque, mas eu dificulto a ação do atacante ali, que pode ser muito danoso para minha rede, né? Por exemplo, a marcação dupla de VLAN ou o próprio salto de VLAN. Certo? Tudo bem? Sanou a dúvida, Ricardo, ou não? Sim, claro. Obrigado. Beleza. E Pessoal, só uma coisa que eu não consigo fazer inscrição lá pro outro dia, que já está esgotado as vagas. Eu só fiquei sabendo há pouco tempo. Deixa eu fazer o seguinte. O senhor pode liberar mais vagas? Pois é. Então, quantas vagas? Acho que são 100, não são? Não sei se são mais de 100. Acho que é porque é o limite aqui do Meet. Eu não sei quantas vagas são. Aqui é online, que não poderia ser ilimitado, não, que a gente não vai estar em uma sala fisicamente, que precisa realmente do limite.
Ricardo, é porque eu acho que, mas eu vou fazer, tá? Eu acho que, porque muita gente não aparece, né? Até essa de hoje, acho que tinha 80 pessoas, né? Nós somos 49. Eu acho que o pico de pessoas aqui foi 70, então muita gente acaba não aparecendo, né? Então eu vou colocar o link aqui, tá? Beleza? Mas aí eu acho que a questão da certificação, ela não deve ser liberada, tá? Porque aí não tem como mudar, porque não é o controle essas inscrições. Mas o link vai estar aqui, Beleza, mas já tá? ajuda. Tá? Valeu. O link vai estar aqui e vai acontecer, pessoal, sexta-feira, a do DHCP, às 9 da manhã, tá? É o horário das 9 às 10. É o horário dessa aqui. Mas no mais, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou colocar tudo aqui, tá bom? Tudo aqui no canal. Como memória, né? Então, assim, você que se interessa por esse tema e outros temas dentro de redes, aqui eu não trato só isso, trato outras coisas, tá? Dentro de rede de computadores, questão de desafios, dicas, protocolos dentro da formação CCNA, da Cisco, inclusive cursos que eu dei, ó, tem todo curso está gravado aqui, cursos de formação CCNA, por exemplo. Eu vou colocar aqui nessa playlist de seminários e palestras, tá? Então, se você não conseguir acompanhar, vai estar aqui, tá? No momento que eu conseguir receber esse vídeo, eu vou colocar aqui. Se inscreva no canal que você vai receber a notificação quando eu postar. Tudo bem? Certo, galera? Certinho, Certo. professor. Valeu. Galera, valeu, obrigado. Alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar hoje? Desculpe, pessoal, pelos imprevistos, tá? Não era a intenção, a intenção era ter explorado, inclusive, o salto dupla marcação de VLAN, mas eu acho que no YouTube vocês vão, né, conseguir ter essa clareza. Mas no mais eu deixei aqui por exemplo, meu contato, né, de e-mail. Podem enviar o e-mail, se tiver dúvida, né? Vocês vão ter a sexta-feira ainda essa outra oportunidade. Estou à disposição de vocês, tá? A gente se encontra, então, na sexta, tá? Eu espero que todos venham na sexta-feira também para prestigiar e a gente aprender mais um pouquinho. Tudo bem? Tudo tranquilo. Obrigado, professor. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. E até sexta. Boa noite. Valeu, Almir. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, Isadora. Obrigado também. Até sexta. Tchau, Giovana. Obrigado, viu?